Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Criptex, um podcast onde o que importa é somente a verdade. Eu me chamo Mike Souza e vou ser o seu apresentador hoje. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com o Dr. Washington. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um abraço, obrigado pelo convite. Tamo junto. O Washington, ele é advogado, empresário, e além de um cara muito bonito, como vocês podem ver, e sócio do Dr. Luciano, que daqui a pouco vai chegar aqui conosco. Fala um pouquinho, o que é o Washington, o que é a Kern Oliveira, quem és tu, meu mano? Bom, hoje eu sou advogado, sócio fundador do escritório Kern Oliveira Advocacia Empresarial, com o Luciano, que vai chegar na sequência, e nós temos aí um escritório que completa esse ano 14 anos de existência. Oh, que legal, que legal. Conta um pouquinho dessa jornada para nós. Eu ouvi dizer que vocês não começaram na advocacia, né? Exatamente. Eu com o Luciano, nós somos sócios há quase 30 anos. Desde os 18 eu estou com 47, então ano que vem a gente completa aí 30 anos de sociedade. Já passou a boda de prata? Já passou todas as crises que poderiam ter, né? Legal. Nós iniciamos a sociedade com representação comercial e tocamos por quase aí 25 anos a representação comercial também de forma paralela, né? E chegou um certo momento que nós conversamos. Olha, eu tinha vontade de fazer direito, o Luciano que falou. E eu assim, olha, eu também, na verdade, com 18 anos eu já havia passado no vestibular para direito e não entrei porque na época faltava dinheiro, que antes não tinha, né, as bolsas que tem hoje. E aí eu já trabalhava, tinha, né, a renda com o Luciano também, que a gente já trabalhava, mas na época eu preferia gastar esse valor com outras coisas do que na faculdade. E fiz a escolha certa. Então a gente começou a trabalhar com a representação comercial e nessa representação comercial a gente tinha várias pessoas que trabalhavam conosco. Tínhamos escritório em Tubarão, São José, Lages, Criciúma, e tentamos trazer esse perfil de trabalho para hoje na advocacia e vem dado certo. Né? Não sei se eu já posso falar sobre a mudança de chave quando a gente optou ou não, né? Mas para nós foi algo bem difícil. Por quê? Porque a nossa renda ela vinha praticamente 100% da representação comercial. Nós, de fato, nos formamos em 2010, em 2011 abrimos o escritório, a nossa sede é própria, então para nós foi mais fácil conciliar os dois, porque no mesmo ambiente eu tinha tanto a representação comercial quanto o escritório de advocacia. Só que começamos na cara e na coragem, nunca tínhamos feito estágio em fórum, estágio em escritório de advocacia. Então, quando montamos o escritório, foi na cara e na coragem, né? A nossa sorte é que a gente tinha bastante conhecido na área jurídica já, advogados, então qualquer coisa que precisava a gente ligava e olha, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e com o tempo a gente foi aprendendo. Só que na nossa profissão e na nossa gestão, vamos dizer assim, começou a ficar um pouco complicado, porque nós não estávamos dedicados nem na parte da representação comercial e nem na parte da advocacia. E aí, que era a minha renda principal, ela também foi caindo um pouco. Até que chegou em 2017, nós decidimos optar por um ou por outro. Então a gente sentou e conversou, olha, e aí, vamos virar advogado de verdade ou nós vamos manter a representação comercial, que para nós também estava bom. E foi onde a gente decidiu, não, então vamos trabalhar até dezembro, então a gente se organizou o ano de 2017 todo, vamos trabalhar até dezembro e de janeiro a gente começa só na advocacia. E foi isso. Aí, a partir de janeiro, a gente iniciou. Já iniciamos com essa metodologia de trabalho que a gente tem hoje, que a gente já sabia que queria trabalhar com empresários, já sabíamos que queríamos algo diferente do que era apresentado, né, pela maioria dos escritórios, né, que hoje o escritório de advocacia ainda é assim, ele é muito reativo. Se eu preciso, se tem uma demanda, eu vou lá e eu chamo um advogado para fazer. A gente queria algo diferente, eu não queria ser uma despesa para o cliente no final do mês ou no início do mês, eu queria trazer recursos para ele, então queríamos fazer algo diferente dos demais. E aí foi onde a gente começou, iniciamos em 2018 isso, fechamos agora em 2024, né, nós até fizemos a apresentação hoje para os nossos colaboradores, iniciamos com um cliente mensalista em 2018 e hoje nós temos 330. Nossa, que legal. Foi um crescimento exponencial aí, vem dado certo. Que legal, que legal. Parabéns.
Obrigado. Tu me falou que vocês trabalhavam de representante. Sempre teve um produto específico, um serviço, como é que era? Sempre trabalhamos com consórcio. Era na área de consórcio, então a gente tinha equipe espalhada. Durante esses 20 e poucos anos aí de trabalho, né, que nós sempre tivemos uma empresa que era a nossa principal, que era o Consórcio Ponqueado, um parceiro que até hoje é amigo nosso, né, então trabalhamos muito tempo para eles. Pô, que legal, que legal. Eu acho que acho não, né? É nítido que essa veia comercial que vocês tinham foi um dos grandes diferenciais para chegar onde chegaram, porque todos os colaboradores de vocês têm esse DNA meio de vendedor, né? Isso é importante porque nós gostamos de compartilhar os honorários que a gente recebe dos clientes, porque se eu consigo compartilhar, eu consigo atender mais clientes. O cliente, na maioria das vezes, ele vem para o escritório, né? A procura ou do Luciano ou de mim, porque nós que somos a cara do escritório de fato. Mas eu preciso de tempo e eu preciso de tempo para que eu possa atender mais clientes. E aí, a nossa remuneração com os colaboradores, ela é justamente nesse sentido. Quanto mais autonomia ele tiver com o cliente, mais ele vai ganhar. E aí, por isso que eles acabam vindo também com esse, né, de um bom atendimento e saber tratar o cliente, porque a faculdade não ensina isso, mas é um perfil que o escritório tem, inclusive é um dos propósitos. O atendimento ao cliente é o nosso principal foco, vamos dizer assim, né? O cliente, a gente precisa dar uma resposta rápida, tem que estar sempre buscando contato com ele. Eu não posso ficar um mês sem falar com o cliente ou sem fazer uma visita, tomar um café. Preciso saber como é que ele está, como é que ele anda, que a nossa profissão, de fato, conseguimos ajudar bastante o empresário. Uhum. E eu, como teu cliente, eu passei por isso esses dias. Como é que é o nome do cara que cuida lá da nossa conta? É um bem bonitinho. É o Wagner, acredito eu, não é? Ah, não sei. Leonardo? Acho que é o Léo. Acho que é o Léo. Leonardo. Ele é assim, Mike, vamos almoçar? Cara, vamos. Pensei, não existe almoço Sim, sim. grátis, não, a gente sempre foi atrás. Aham. Aí falei, vamos. Chegamos ali na casa do doce e tal, nos servimos, fomos almoçar. Aí eu falei pra ele, abre o jogo. O que que deu? Ele assim, não, cara, eu quero saber como é que tu tá. Passou toda essa questão com teus sócios e tal, e essa reviravolta na empresa. Vocês estão bem e tal? Eu falei, cara, estamos nos reerguendo e tal. Aí eu olhei pra ele no final daquela conversa, cara, muito agradável. Falei, ô irmão, não tinha mais nada que tu queria falar comigo. Ele, porra, tu é desconfiado, né, cara? Eu falei, não, era só isso mesmo. Ele, não é. Então, dá pra ver que assim, tive uma vez conhece o Felipe do CDL? Sim, imagina. Filipinho? Nosso cliente também. É um querido. Cara, em 2014, 2014, teve uma vez que a gente tava no clube de campo, numa festa da época da crise informática. Lembra da Lembro, antiga, lembro. antiga crise? A gente já tava assim, para lá de Bagdá, tava russo. E eu nunca vou me esquecer de uma frase que ele falou assim, ó. Ele me chamava de Tevinho, que é o nome do meu irmão, a gente trabalhava junto. E ele assim, Tevinho, eu vou te falar uma coisa. O segredo do sucesso é o relacionamento. Cara, aquilo ali marcou de um jeito que toda vida que eu vejo ele, a gente brinca, eu repito as mesmas frases que marcam, né? Ele falou, o segredo do sucesso é o relacionamento. Você já tem uma veia muito forte de venda, né? Vocês passam muito trabalho para ensinar, não sei se nem tem como ensinar, mas levar essa cultura de relacionamento com o cliente é muito peleado ou vocês têm algum método que é mais tranquilo? Hoje nós temos o escritório, nós somos aproximadamente 65 colaboradores, desses aproximadamente aí 45 são advogados associados conosco, né? E nós segmentamos o escritório como se fosse uma clínica médica. Então, cada núcleo é especializado em uma área. E aí, cada núcleo do escritório que nós temos, então nós temos o núcleo de direito tributário, empresarial geral, bancário, trabalhista, licitação, tem um chefe de núcleo específico. E aí, esse chefe de núcleo específico é alguém que já tem uma qualidade técnica melhor, e aí, nesse chefe de núcleo, que a gente trabalha um pouco mais com liderança, para saber como é que ele pode se desenvolver um pouco melhor. Nós temos uma psicóloga que é contratada do escritório, toda quinta-feira ela está no escritório para atender todo mundo, e ela também trabalha muito forte essa questão da liderança, que ela já tem isso aí num produto que ela vende, né? E tem dado certo, tem dado Legal. certo. Essa é a questão da liderança é importante para nós. E aí esses líderes é que difundem, né, entre os outros colaboradores. Se tu fosse pegar uma balança, a gente vai dividir aqui, ó, liderança de um lado, vendas do outro. O relacionamento, ele é uma habilidade maior de vendas ou de relacionamento, na tua opinião? De vendas ou de liderança, perdão. É, então, o relacionamento eu acho que ele fica no meio da balança para os dois.
Mas eu acredito que talvez seja mais fácil eu ter um relacionamento para vendas do que, pelo menos eu digo isso no meu escritório, né? Então hoje nós somos em 65 colaboradores. É muito mais fácil eu me relacionar e vender do que a minha equipe se relacionar entre eles e vender. Por quê? O advogado, e é um problema que talvez as faculdades de direito tenham, ele é formado ou para ele passar num concurso público ou para ele produzir. Ele vai ter que saber escrever e produzir produção textual. Só que não ensina um relacionamento, não ensina ele a ser um empresário, porque o escritório de advocacia acaba sendo uma empresa, né? Sim, sim. E isso é uma falha grande que a faculdade de direito tem. Deveria ensinar a ter uma cadeira de relacionamento, de gestão de escritório, para que ele pudesse se desenvolver um pouco mais nessa área. E infelizmente não tem. E aí isso a gente tenta, até como eu dei o exemplo da remuneração, incentivá-los a cada vez ter mais autonomia, aprender a estudar e conversar com o cliente, para que eles se sintam cada vez mais seguros e possam também crescer mais no escritório. E tem um curso muito bom para isso na nossa região, que é o próprio Dale Carnegie, Eu já né? fiz É, até. eu acho que devia ser obrigatório, né? Assim, Isso, para muito bom, muito bom. é maravilhoso. Eu também concordo contigo. Eu acho que para um cara que é um cara vendedor da área de vendas, é muito mais fácil ele ter relacionamento, porque o líder, quando ele é um bom líder, ele entende que ele não precisa ser adorado pela equipe. E às vezes ele tem que ser o cara chato, e aí o relacionamento ele vai Sim. oscilando, né? Morde e assopra. Agora o vendedor não, o vendedor é puro relacionamento. Tomar café, como é que tá a família, aquela coisa. Agora o líder é de fato, às vezes tem uma veia de venda no advogado ainda para manter o relacionamento é mais importante do que a liderança. Às vezes a liderança é para desenvolver o pessoal, né? Uma pergunta aqui, como é que tu tá casado há quanto tempo? Eu estou casado há 22 anos, só que já estou com a minha esposa desde os 18 anos, então tá fazendo aí quase 30 anos junto com ela, desde namorado, e Pô, que legal. tem um filho de 20 já. Sério? Tá lá Então, comigo também, trabalha lá comigo, já tá no 7º semestre de Direito. tem que se pagar, né? É, Tem que se tem pagar, que... vai chegar uma hora o pai tem que parar, né? Vou querer passar o bastão, né? É. Ainda tá longe, mas vai chegar. Então tu é casado com o Kearney há Não, mais tempo do que com a tua esposa, né? o relacionamento quase iniciou junto. É? E como é que foi que nasceu assim? Vocês eram amigos, se esbarraram no colégio? Como é que foi? Eu tinha uma farmácia na esquina da casa dela e lá começou essas trocas de olhar. Quando eu bati o olho nela, eu falei: Olha, vou casar com ela. Sério? Assim? E deu certo. Que legal. Fui, viu, determinado. Foi a primeira namorada. Namorada foi a primeira. Que legal. Namorada foi a primeira que eu tive. É bonito isso, porque hoje em dia tu não vê mais, né? É, É hoje difícil. é mais rara. O relacionamento de 30, o meu vai pra 7. Pra mim já é uma vitória, né? Sim. Eu quero ir pra 70, mas 7 já tá no começo. E com o Kearney, como é que foi? O Luciano, a gente trabalhava juntos também, só que ele gerenciava uma equipe em Criciúma e eu gerenciava uma equipe em Tubarão. E a empresa na qual a gente trabalhava, ela teve um problema e ela fechou. E do dia para a noite a gente ficou sem aquela renda que nós tínhamos, né? Na época, eu peguei a minha saída, abri uma pizzaria em Armazém, e aí vou contar uma história que ela é bem engraçada, né? Abri uma pizzaria em Armazém, o Luciano ainda estava decidindo o que ia fazer, e aí o Luciano veio e me convidou, vamos abrir uma fábrica de suco, sabe esse suquinho de BR, que tem aquelas bolinhas e tal? Sim, sim. E nós dois, tá, vamos. Ele fez as contas lá que a gente ia ficar rico com a fábrica de suco, né? E tanto ele quanto eu, nós somos de família muito humildes. Sim. Então, sempre tivemos que nos virar sozinho, né? E, de fato, no papel, o lucro era enorme. Só que quando fechava a conta no final do mês, ali, a última linha ali, ela era quase negativa. Sério? Não tinha como sobrar dinheiro. Até que chegou um dia a gente, não, vamos largar isso aqui, que isso aqui não é para nós. E aí foi onde nós procuramos alguma empresa para trabalhar no ramo de consórcio, que era da onde a gente nasceu, vamos dizer assim. E aí montamos uma sociedade. A empresa que nos abriu a porta na época foi a Floriza, aqui em Tubarão, com o Luciano Menezes. Uhum. Na verdade, nós trabalhávamos para o consórcio Ford, mas de Florianópolis, que era o tio dele que tocava lá, o Marfísio. Começamos ali um período. Na época, lançaram o consórcio de imóveis, e aí foi onde a gente optou em trabalhar com essa linha, e aí a Floriza, como objetivo era carro, né, que eles são concessionária Ford, eles não tinham isso.
e aí nós buscamos uma empresa que tivesse o imóvel para nos oferecer. Passamos por umas 2, 3 até encontrar a Esponqueado, que foi a empresa que a gente ficou mais tempo, quase 20 anos, acredito eu, trabalhando. Pô, que legal. E aí, nessa jornada, a gente teve escritório em Criciúma, Tubarão, São José, Lages, e uma equipe também com mais de 50 pessoas trabalhando. Pô, picaram pra tudo que era canto, né? Foi. Deixa eu fazer as contas aqui. Farmácia. Já passei por bastante coisa. Depois da farmácia foi o quê? Foi... Antes da farmácia teve alguma coisa, não? Não, teve a farmácia, Tá. depois eu trabalhei nessa empresa que fechou, aí montei a pizzaria, né, depois a fábrica de suco Depois e, consórcio. aí montei a representação com o Luciano para trabalhar com o consórcio e depois a gente montou o escritório de advocacia. A gente pode dizer que 5 negócios não deram certo para um dar certo. Eu vou dizer que 4 não deram Quatro, certo, porque quatro. a representação comercial, se a gente estivesse atuando até hoje, a gente tinha uma equipe muito forte, a gente estaria no mercado até hoje. Uhum. Só que era algo que não trazia uma segurança para nós, e a gente precisava de algo com segurança. É um mercado meio doido, O né, cara? mercado é um mercado desafiador. E aí a advocacia conseguiu trazer isso para nós. Levamos, como eu falei, né, de 2011 até 2018 para tomar a decisão. Vamos manter na advocacia, vamos manter na representação, o que, que a gente vai fazer? E foi a decisão correta trabalhar com a advocacia. De lá para cá a gente teve um crescimento muito, muito considerável. Até no ano passado, no ano de 2024, no início, a gente fez o nosso planejamento estratégico no final de 2023 e anunciamos, né, para a equipe, olha, esse ano a meta vai ser diminuir a quantidade de clientes novos. Então, Uhum. tu vê. Por quê? Porque se a gente continuasse na pegada que a gente sempre estava, a gente não ia conseguir dar conta de atender esses clientes. E como eu falei, o nosso objetivo é sempre dar um bom atendimento para o cliente e com qualidade. E aí a nossa meta sempre era 30%, a gente sempre foi acima, a gente reduziu para 20%. Criamos alguns gatilhos ali para bloquear mesmo a entrada, aumentar o ticket médio, e ainda assim a gente ultrapassou, fechamos o ano em 27% Pô, esse que ano. legal, que Muito, legal. muito bom, né? E não era 27% de uma empresa pequena, era Não é 27% de uma empresa grande. crescimento real. Que legal, que legal. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou deixar depois para ele. Ele se atrasou, então eu vou fazer de propósito. Me diz uma coisa. Hoje vocês atendem tudo quanto é tipo de área do direito ou tem algumas áreas que são expertise, que são o diferencial de vocês? No ramo do direito empresarial, eu posso dizer que praticamente todas, né? Legal. E nós temos um perfil de que se eu não sei fazer, eu não tenho quem faça, eu contrato quem faça. Boa. Então, porque eu não quero perder o cliente, entendeu? Mas uma matéria específica que a gente não faz é o direito penal. O direito penal, quando a gente se formou, a gente já, tanto eu quanto o Luciano falamos, o direito penal a gente não pega. Quando é um crime ligado ao direito ambiental ou ao direito tributário, a gente ainda faz. Mas agora o empresário está andando de carro, atropela alguém e mata. É um crime que não, né? Mas é um crime, é um processo crime. Uhum, Aí eu não tenho um profissional para fazer essa defesa que eu entendo que tem que ser tratada diferente do direito empresarial. uhum. Quando eu vou para uma defesa ambiental ou uma defesa tributária, eu utilizo muito do direito empresarial em si, porque é a nossa fonte, né? Agora, quando sai muito disso, a gente não consegue atender. E tem muita nuance também, né? Porque, não, assim, ó, minha opinião, eu queria que tu me corrigisse se eu tivesse errado. De verdade. Às vezes o empresário, ele não entende que o advogado generalista demais, ele não tem como ser muito bom. O cara tem que ser especialista em alguma coisa, porque como é que tu vai confiar a tua empresa na mão de um advogado que é bom em tudo? Cara, quem muito abraça, pouco aperta. Ou ele é bom de fato em alguma coisa, ou tá te enrolando, né? Não, é exatamente isso. E aí existem, né? No direito a gente chama a boutique, que é aquele escritório que ele é especializado em uma área só e todo mundo procura aquele advogado porque ele é o cara naquela área. Existe o full service, que é o que a gente tem, que a gente atende vários ramos do direito, mas para isso eu tenho especialistas em diversas áreas do direito empresarial. E aí eu tenho o clínico geral, que é o cara que faz tudo. Uhum. Só que na maioria das vezes, esse cara que faz tudo, ele não dá conta de atender o cliente na plenitude e fica um pouco mais prejudicado, vamos dizer assim, o trabalho dele, porque não dá para ser bom em tudo, né? Uhum. Na sociedade a gente não consegue ser, então tu vai escolher um sócio para te preencher naquela área que tu não consegue ter a habilidade. Então imagina no direito que nós temos aí edição de lei praticamente todo dia. Sim, sim. O que eu penso é assim, ó, o empresário brasileiro,
vamos lá, o cara que tem uma empresa grande, ou ele tem um time jurídico interno e uma consultoria para estar dando amparo para ele. O cara que é médio, que é o que me preocupa, porque o cara pequeno não contrata um advogado mensalista. Só quando ele fez alguma cagada, quando deu alguma coisa, daí a água bateu na bunda, corre atrás, né? Mas o cara que está faturando ali 200 mil por mês para cima, até aí uns 2 milhões por mês, ele não vai ter um time interno de advogados, muito raro. A não ser que seja muito preocupado, faça muito cagado ou seja perfeccionista, mas não é o perfil do brasileiro, né? Cara, é a maioria das empresas hoje. E esse cara, eu vejo assim, doutor, ele tá mal instruído porque ele vai procurar o advogado mais barato. E às vezes por uma questão de diferença de preço de, sei lá, X 300, 500 mil por mês, ele se estrepa, né? Ô, Mark, eu vou dizer até que, mesmo a empresa que ela tem o jurídico interno, ela tem um jurídico externo contratado. Uhum, Por quê? Porque quando ela tem o jurídico interno, é mais para receber a demanda. Vou dar um exemplo aqui da Brasil ao Cubo, que é uma empresa que está conosco desde o início dela, né? Hoje, a Brasil ao Cubo tem um jurídico interno dela, mas ele é o cara que recebe a demanda. Ele recebe a demanda e ele repassa para nós para poder fazer. Por quê? Porque a gente tem os especialistas de cada área, né? Então chega uma demanda trabalhista. Não é a expertise dele. Como é que ele vai tocar isso? E assim também funciona nas empresas grandes, né? Ele tem um advogado que vai fazer algo, talvez contrato, uma empresa que tem muito contrato. Mas se é algo mais específico tributário, ele vai mandar para um tributarista, vai contratar um advogado para fazer a área trabalhista. Então, uhum, não tem como ficar num advogado só. Ou ele tem um corpo jurídico muito grande, que aí vai sair muito mais caro do que ele pagar uma mensalidade para um terceiro, sim, sim. né? E aí não vale a pena fazer isso. Então, e vale muito a pena, porque o escritório de advocacia hoje, ele atua muito mais como um parceiro da empresa do que uma despesa. Como eu falei, a gente veio para mudar essa chave aí dos advogados. E Tubarão, a gente tem muitos advogados bons que também trabalham nesse sentido que a gente trabalha, né, tentando ser um parceiro da empresa, né, e não só trabalhar quando a demanda aparece. E acredito que esse é o perfil que vai dar certo de agora em diante, né, vem sendo nos últimos anos aí. Eu penso que é uma questão de mentalidade, porque até hoje eu vejo, por exemplo, eu atendo território inteiro nacional. A gente tem algumas empresas fora do Brasil também que a gente atende, mas o nosso foco ainda está aqui, Amurel, Santa Catarina, de 30, aquilo que a gente estava conversando antes de começar, 30, 48, 50 anos, filho do sócio fundador ou neto que está pegando a sucessão. Os caras são bons em tudo, são bons em produzir, são bons em comprar, são bons em vender, mas não são bons em se proteger, se antecipar. Por exemplo, uma empresa, acho até que tu vai lembrar dessa história, trabalhava lá com distribuição de hortifruti. Abriu uma outra empresa, o sócio deu uma ré, ficou devendo 2 milhões, o cara gerou o boleto, teve que antecipar o boleto, e aí teve que mandar o banco para cucuia, deixou tudo estourado, e gente batendo na porta e cobrando. O cara no meio daquela bola de neve, cara, se não fosse a contabilidade e o jurídico ir lá e segurar na mão do cara, ele passava uma corda no pescoço e ia. Porque assim, era nítido o desespero dele. Porque imagina, o cara faturava ali 1 milha por mês, mas ele estava devendo 2 milhões, mais o que tinha de caminhão e assim, ó, loucura. Ele falou, Mike, eu perdi 12 quilos, eu não sei mais o que eu faço, por uma decisão errada que às vezes se ele tivesse conversado com o jurídico, vocês iam falar assim, não, beleza, quer fazer um sócio? Assina esse documento aqui. Mas é uma coisa assim tão bizarra, na minha opinião, porque é simples, né? Tu paga alguém pro cara falar o que tu tem que fazer. E aí, às vezes, tu deixa de pagar, sei lá, daquele porte ali não ia pagar 3 mil de mensalidade, eu acho, não ia pagar 5 mil. Cara, ele tomou uma ré tão grande que eu não sei quantos anos que ele vai levar para se reerguer. E poderia ter feito algo para prever isso ou impedir que, olha, se acontecer isso, a gente sai por esse lado aqui que a gente consegue executar o contrato e ver, né? Sim. Mas é complicado, né? Eu tiro o que aconteceu conosco agora. Saiu um ou dois ou três colaboradores que eu tinha certeza que seriam mal intencionados. Por orientação de vocês, eu fiz um código de ética e conduta, todos assinaram, fiz um termo de não concorrência, todos assinaram. Temos provas que eles foram em cliente nosso. Falei assim, ô Júlia, liga pro advogado e pede para eles resolver, cara. Tem os documentos assinados, tem tudo. Cara, para que se preocupar? O cliente não vai ficar um mês com eles. O que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? O que é problema jurídico
manda para nós, porque assim, ó, tu tem que se preocupar em trazer riqueza para tua empresa e não se preocupar com as questões jurídicas. Tu me paga já é para isso, né? Então, essa é a questão. Então tem que mandar mesmo. Tu vai te preocupar em trazer clientes novos, em ter um novo produto e deixa que nós resolvemos o que tiver que resolver, que é da área jurídica, Sim. né? E uma cultura que a gente tem, de fato, aqui na nossa região, acontece, é que o contador ele é obrigado a ser contratado. Uhum. Toda empresa precisa ter um contador, mas nem toda empresa precisa ter um advogado, né? Então, o que é um erro? Por quê? Porque o advogado, ele pode potencializar ainda mais a empresa. Então, desde um acordo de sócios, um contrato social bem escrito, os contratos sociais, né? A minha área é a área societária. O contrato social, na maioria das vezes, é um modelo da contabilidade. Ele não traz uma cláusula prevendo uma dissolução de sociedade, não traz uma cláusula prevendo uma dissolução de casamento, o que que acontece. Então, é muito simples. E aí é onde vem os problemas, né, quando acontece algo nesse sentido. É assim, né? O brasileiro ele não tem a cultura de se prevenir. Paga um plano de saúde? Não, o SUS cuida. Paga um plano aqui? Não. É muito remediar, né? Se estrepou, aí agora vai gastar o triplo. Eu vejo o jurídico de uma empresa assim, ó, pagar para não se incomodar. É aquele negócio, eu tô pagando um pouco aqui para não gastar um muito lá. Porque, cara, é irrisório Sim, comparado ao que traz não vou dizer benefício, mas eu vou dizer de possibilidade de expansão, né? Porque tu fala da questão da dissolução de sócio, etc. Eu vejo isso como um problema, mas às vezes até como uma orientação. Ah, eu preciso me precaver de um funcionário mal intencionado. Funcionário botou no pau. Ah, o meu sócio isso, a mulher, aquele negócio. Cara, advogado é tão importante quanto, muitas vezes eu acredito que é de nível igual do que ter um bom contador. Do concordo que contigo. o contador é obrigado, mas deveria ser disseminado na cultura do brasileiro e que o advogado também é obrigado. Hoje vocês não trabalham com plano para empresas pequenas, ou trabalham também? Nós temos hoje um valor mensal mínimo, Uhum. que é um salário mínimo. Então, hoje está em torno aí de R$ 1.500, né? Esse é o valor mínimo. Abaixo disso, a gente prefere não pegar. Então, eu tenho empresas, algumas empresas que pagam esse valor, mas aí depende do tamanho da empresa, a demanda, né? Mas esse é o valor mínimo que a gente consegue fazer. Fora disso, não vale a pena pelo custo que a gente tem. Por quê? Porque a gente oferece, de fato, alguns serviços independente de o cliente pagar ou não. E aí esses serviços acabam encarecendo. Nós trabalhamos por hora, então o meu contrato prevê esses trabalhos, né? Então a gente prefere, esse é o mínimo que eu consigo fazer. Entendi, entendi. E me diz uma coisa, assim, para sair um pouco essa coisa formal, qual foi o maior rabo de foguete que vocês já pegaram? Assim, qual foi, Mike, ó, teve uma história do cara lá que a gente ficou assim, de cabelo em pé, que ele fez tal coisa. Tem alguma uma pérola assim que tu. Rapaz, eu comentei aqui que a gente não faz penal, né? Aham, Eu não faço penal e nem sei o que fazer se acontecer alguma coisa, né? aham. E eu sempre fui de chegar cedo no escritório, mas o meu cedo era em torno de 8 horas e tal. E teve um dia que eu cheguei às 7. No que eu chego às 7 já tá um cliente na porta do escritório. E aí, assim que foi. Não, o doutor Luciano pediu para eu vir para cá que ele já tá vindo. Eu só entro no escritório, cara, não dá 2 minutos batendo na porta. A polícia com mandado de prisão. E eu assim, meu Deus, o que que eu faço agora, né? Aí eu deixei entrar, até porque tava numa montoeira de policial para não ficar na rua, né? O que que Pega o a mão. pessoal vai pensar? No meu escritório, se bobear, não, entra aqui e Aham. tal. E eu falei, olha, só que eu não trabalho com penal. O meu cliente vai ficar na minha sala, vocês esperam aqui. Eu vou chamar um advogado que ele quiser contratar da área penal e quando o advogado chegar, vocês conversam, vocês levam ele aqui. Porque o escritório de advocacia ele é inviolável. Se eu quiser, eu poderia, se eu quisesse, eu poderia proibir a entrada, Uhum. mas ia ficar ruim. E aí sei que a gente entrou em contato com um parceiro, ele veio no escritório e aí ele conduziu a situação, mas foi algo que foi bem complicado e no final o cliente Sério? levaram o cliente preso. Depois de um tempo eles conseguiram, né, Voltar. soltar. Mas é um sustinho, assim. Foi algo inesperado, é. Faz tempo isso, não? Ah, foi em 2019, início de 2020. Foi antes da pandemia. 2019, creio. Dá pra dar uma gelada, né? Tá,
A gente não sabe se grita assim, ó, não foi eu, né? E quando eu vi uma montoeira de policial na porta, assim, senhor, o que está O que acontecendo? que a gente faz agora? É, por que que eu não paguei aquele imposto da representação? Meu, cara, mas assim, tu chegasse a acompanhar aquele caso da distribuidora que era minha cliente também, que a gente pegou junto ou não? Qual é a empresa? Lá de Lages, trabalhava com distribuição e tal. Cara, essa do sócio que deu a ré e tal, eu vou te falar, Ah, eu sei qual é. sabe? Assim, aquilo ali pra mim foi um dos casos mais maluco que eu já vi na vida. Um bolo, assim, um rolo. E eu, tendo consultoria há 12 anos, eu me desenrolo. Na hora que ele falou, Mike, tá acontecendo isso, já estão querendo fazer isso, e fui mostrando, eu falei, cara, eu vou ligar pro peixe. Vou ligar pro peixe, porque eu me senti numa situação daquela totalmente despreparado para dar até um conselho para ele. Liguei, prontamente a gente veio pro meu escritório em Tubarão na mesma semana, o pessoal veio junto. Assim, aquilo ali para mim foi um caso difícil de resolver, porque eu fico me preocupando, eu não sei assim até onde isso é benéfico ou não, porque a gente pega muito empresário maluco que faz coisa e tal. Eu me sentia na responsabilidade, é meio doido isso, até pela vida dele. Ô, Mark, mas eu vou te dizer, né? Então, o que que acontece? Existem ainda alguns casos, e ele era nosso cliente já na época do ocorrido, né? Aham. E a gente fala, cara, por que que antes de fazer tudo isso não veio nos perguntar, pedir a nossa opinião? Porque ele fez tudo sem ninguém saber. Uhum. E aí, quando deu o problema com a sociedade, pegou todo mundo de mãos atadas. E aí a gente tem que agir rápido, porque senão o prejuízo é muito maior, né? Então ele tinha títulos emitidos que não eram verdadeiros, o sócio emitiu, e aí foi um problema sério e refletia justamente na empresa dele. Uhum. Então, isso é um problema. Então, o empresário, ele também ele tem que aprender que ele tem que utilizar o advogado que ele tem, justamente para isso. Eu vou consultar e vou tentar pegar a melhor orientação para que eu possa ter um melhor resultado lá na frente, né? Porque o advogado, e principalmente da área empresarial, ele sempre tem que olhar para o lado ruim do negócio. Uhum. Eu tenho que prever qual possibilidade ruim vai acontecer para que eu já tenha uma solução. É um jogo de xadrez. E aí, nesse caso, ele pegou a gente, né, de mãos atadas. E aí foi onde a gente teve que atuar, até nós, tu e a contabilidade junto, para achar uma solução, Uhum. né? Assim, eu não sei até onde que a gente é bobo ou é bom demais, porque eu me preocupo, cara, de verdade, assim, porra, é um pai de família, é um empresário, fez cagada, fez coisa errada, fez, mas merece uma ajuda, porque não vejo que quando erra por querer, erra querendo acertar. Sim. Só que tem caso que é bruto, é bruto. Eu me lembro de uma vez uma empresa de Criciúma, transportadora, coisa linda. Um parente ali tinha direito na empresa. E, cara, na pior fase ele foi embora e levou mais uns 5 milhões deles. Eu me vi no meio de um dilema familiar onde o cara olhou e, pô, Mike, eu vou quebrar. Falei, não, irmão, assim, ó, eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu acho que esse valor não é pago à vista, tu vai pagar conforme o caixa da empresa. Aí calmou. Mas é interessante que ele estava a ponto de entrar em colapso e uma frasezinha, assim, ó, não é à vista, tal, tal. Tirou o peso das costas, né? Então, aí é que eu digo que o advogado ele é importante, porque isso aí é justamente a área que eu trabalho, né, que é o direito societário. Eu faço uma cláusula no contrato social que eu preveja a saída. Se eu quiser sair hoje, como é que tu me paga? Eu vou pagar em 5 anos, em 10 anos, por quê? Eu não tenho como romper uma sociedade e levar metade do que eu tenho à vista. E se eu não tiver essa previsão, o Código Civil diz que eu tenho que apurar em 60 dias. Então, quando eu não tenho a previsão contratual, eu tenho que apurar. Se eu vou ter dinheiro ou não para pagar é outra coisa, mas ele vai poder me executar, penhorar a conta, levar imóvel. Uhum, E aí eu preciso ter essas saídas no contrato social. Porque se ele assinou, e a melhor hora de assinar é quando eles estão bem no relacionamento, uhum, dali ele tá tranquilo. Se eu quiser pagar em menos tempo, eu pago, mas senão eu posso pagar em 10. Com correção, sem correção, eu vou colocar o que eu quiser no contrato social. conforme combinado, né? E aí é muito mais simples de resolver, né? Então, falta uma assessoria jurídica, nesse caso, faltou para dar uma orientação certa antes do problema acontecer. Meus amigos, agora chegamos aqui na nossa presença, Dr. Luciano Kern. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Opa, obrigado, amigão.
Chegamos um pouquinho tarde, mas estamos por aqui. Vamos bater um papo legal aí. Não, mas veio para brilhantar mais a nossa Opa, entrevista. O amém. esposo societário do Dr. Washington. Cara, e falando nisso, vamos dar uma olhadinha no bico? Bora? Vamos? Então Bora. vamos. Se faltava companhia, chegou. Não, chegou, graças a Deus. O Washington não tá bebendo. Hoje eu tô zero álcool. Não, mas vai ter um dia, assim, nós vamos chegar muito perto de nos embriagar, mas não vamos chegar lá, vamos só tomar para degustar. Vão ter outras ocasiões, e aí a gente embriaga o Washington, hoje é só nós. É. E a dose é generosa, hein? Uhum. Ah, cara, isso aqui foi presente de aniversário da minha esposa. Aí ela assim, qual uísque que eu dou pra te levar? Eu falei, cara, dá o de presente. Porra, os caras são especial, né? Eu falei, eles não me deixaram ser preso até hoje, não tem como ser mais especial do que isso. Saúde. Amigo, saúde. Sucesso. Vamos Aqui brindar é com água, né? Washington. Boa. Já que nós estamos nesse clima de romance, de amor, vamos falar do relacionamento de vocês. Eu tenho uma pergunta que eu deixei para fazer para ti. Porque assim, tu acompanhou de perto todo o desafio que eu tive no romper de alguns sócios, etc. Tem até uma frase, cara, sabe assim, quando tu medita muito, se tu fala ou não fala essa frase no podcast, só que ela mexeu tanto comigo. Foi uma poesia que o Luciano me ensinou. Ele é assim, Mike, se a chapa esquentar, cara, a gente foi parido, não foi cagado, então nós vamos pegar e vamos. É verdade. Essa é uma das minhas frases, né? Parido, não foi cagado. Cara, marcou, cara, marcou. Assim, tu sabe que eu sou cheio de psicologia, né? Então isso sim. faz parte, né? O cara tem o livrinho de almanac, né? Tem piada, tem frase pronta, tem que estar armado, né, cara? Ô, doutor, olha só. É um conselho para mim, mas se tu tiver alguma coisa que tu queira falar especificamente para algum empresário que vai nos assistir, pode olhar para aquela câmera ali. Quais foram os principais desafios que vocês foram resolvendo para ter uma sociedade que deu certo aí por 3 décadas? Mike, uma coisa só é difícil da gente citar, né? Mas assim, ó, eu acho que eu sou muito trabalhador, o Washington muito mais que eu, e vai ficar gravado, né? Agora ferrou. Ferrou, já foi. Ele vai usar o resto da vida agora. Não, tô brincando, o Washington trabalha mais que eu. E eu acho que assim, ó, tu fazer uma sociedade com um par igual a ti, não vai somar nada. Se é igual a ti, tu faz sozinho, tá? Eu acho que são muito diferente mesmo, assim, mesmo. Eu sou muito empolgado, muito sanguíneo, eu acho muito tranquilo, entendesse? Então, muitas vezes ele me segura, né? Muitas vezes ele dificilmente estoura, mas se ele estourar o negócio fica ruim, entendeu? Então, eu acho que é isso. Se é pra te fazer uma sociedade, faça com alguém que é diferente, que vai somar o que tu tem. Se é pra ser igual, trabalha sozinho, né? Não vai resolver em nada. E problema todos vamos passar. No casamento a gente passa, na sociedade passa. Aliás, se passa menos na sociedade do que no casamento, né? Então, é fato, tá? Pelo menos nós, né? Tá? E buscando sempre o objetivo da sociedade. Uma coisa que eu sempre digo, eu falo até hoje nós tivemos reunião com os nossos advogados, nossos colaboradores de forma geral, né? Tá bastante gente. Hoje a gente até reduziu um pouco, mas hoje estamos com 44 advogados e total de colaboradores eu acho que passa de 60. É bastante gente, né? Ainda mais para nossa região, uma cidade de 100 mil habitantes, né? E uma coisa que a gente sempre fala para eles assim, diferenças existem, enfim, entendeu? O mais importante é a gente procurar resolver. E quando se tem uma ideia, que eu gosto sempre falamos isso, às vezes a gente tem uma ideia que dá certo, a gente não lembra mais quem foi que deu a ideia. É fato, tá? É fato mesmo. Se deu errado, também a gente não lembra. E não lembra mesmo de verdade. De verdade, não é de brincadeira assim, não vou falar nada, não. Então, se dá certo uma coisa, ninguém chega e diz assim, a minha ideia foi minha, levanta o dedo. Não, a gente não lembra, de verdade. E se dá errado da mesma forma, vamos abraçar. E eu li uma frase num livro, não sei de quem é agora. Se não tem nada a ver, sorria. Se não tem nada a fazer, mais quando tá com problema, sorria. Eu achei muito importante isso, e isso instintivamente é o que a gente faz. Nós já passamos por vários problemas na vida, cara. Tivemos não vou contar especificamente o caso, mas nós somos uma cidade, nós perdemos uma representação, nós tínhamos, eu acho que eram 20, 30 vendedores, dependendo da gente, uma comissão alta para receber no outro dia, e nós tivemos um problema sério lá, cortaram tudo, a gente não sabia se ia receber, não sabia nada. Nós saímos dessa cidade, até vou falar com a cidade, Rio do Sul, que quem conhece lá sabe, né? Tu saiu da cidade, tu pega SC, e aí fica só árvore do lado. Nós saímos da cidade quieto, né? Muito quieto, mas sem falar nada. Assim, meu Deus, ferrou tudo. Eu não vou usar aquela outra expressão, né? Mas que é que eu queria usar. E aí daqui a pouco nós olhamos um pro outro, assim, ferrou, né? Foi. Pá, e caímos na gargalhada.
Verdade, verdade, verdade. E aí, a hora que passou a gargalhada, tá, e agora? O que que vamos fazer? Problema nós já temos, vamos pra solução. Aham. E aí é sempre assim que a gente faz, entendeu? O problema já tem, vamos pra solução. O que tá de errado, o que não tá, enfim. A gente erra muito, erra muito, erra muito. Mas o importante é tá aí pra resolver. Se eu puder só complementar o Luciano, eu acho que o que também é muito importante é a confiança. Que aí nisso a gente tem bastante, tanto eu, né, tenho pelo Luciano e acredito que ele também, sempre foi muito aberta e transparente a nossa sociedade. Então, o que tem que falar, a gente fala e sempre pautada na confiança. Uhum. Nós temos reunião quase todos os dias, eu acho, quase todos os dias, rigorosamente. A minha sala do lado da dele, a reunião nossa, eu acho, tem tal coisa, tal coisa. Ele nem presta atenção, você tá no computador, ele diz, Aham. tá, Tá. tá. Rigorosamente. Rigorosamente assim, nós temos a sala de atendimento, a gente tem uma sala no meio, já teve lá, né? Já. Tá, aquela sala no meio é a nossa maneira de reunião. A gente abre a porta e assim, abre, em pé, aham. Se ele falar uma coisa, eu vou dizer que sim, e a gente fala por respeito, claro, né? Por respeito, claro. Mas isso envolve financeiro, envolve. Se é uma coisa que eu cuido, eu tenho certeza que o Orto vai dizer faz, e se ele fizer também faz. Se der certo, beleza. Se der errado, também beleza, tamo junto e deu. Tá? Mais ou menos isso eu acho desde a vida inteira. É uma confiança inquestionável, né? Da advocacia pra frente temos a parede. Antigamente não tinha, né? Daí era só a mesma do lado da outra mesmo. Era Tá? um com o outro e Não, era a mesma uma do lado da outra, como se fosse aqui, duas mesas aqui, eu fico ali, faço as minhas coisas, ele faz as dele, deu, e chegava alguém, conversava com ele, conversava comigo. Só que hoje, por conta do atendimento do cliente, né, privacidade da também. privacidade, a gente colocou essa porta no meio ali para facilitar, porque senão ia dar muito trabalho. Um vai acaba querendo dar pitaco na. É, Isso eu acho muito legal, porque assim, para mim, daqui para frente, quando eu for escolher um novo sócio, eu vou me basear em alguns desses princípios. Mas tu entendeu o que é o Cryptex ou não? Chegaram a dar uma olhada? Confesso que eu recebi o nome agora, final do dia, e não consegui ainda acessar para ver o que que é. Você já viram aquele filme O Código da Vinci? Sim. sim, mais de uma vez. Tem, é bom, né? Uhum, O tal do Dan Brown lá, ele criou aquele mecanismo no filme para dizer que foi uma invenção do Leonardo e tal, e tal. uhum, O que é o Cryptex? É um aparelho, um dispositivo que tu vai girando alguns anéis, vai acessando algumas áreas dele e ele revela um código, ele revela um insight, ele revela alguma coisa. Se girar do lado errado, travou ali, entrou água no barco, acabou-se, vinagre no filme. Uhum. perdeu o negócio. Se virar do jeito certo, a gente consegue extrair o melhor daquilo ali. E a ideia realmente é essa. Ao longo do nosso bate-papo aqui, pode ser que vocês vão tendo algumas perguntas mais evasivas, vamos dizer assim, no sentido de a gente é obrigado a falar a verdade. E a ideia central é essa. E eu tenho uma pergunta para a gente começar, que esse é o motor, que é assim, qual foi o maior dilema que vocês dois tiveram que resolver junto para estar 30 anos um do lado do outro? Ah, eu acho que eu sei. Tu sabe, eu acho. Pode responder. Tá, mas assim, Para o ímpar. não, na minha opinião, vou dar minha opinião, depois eu Uhum. gosto da dele, né? Normal, a gente não tem a mesma opinião, tá? Que seja assim, né? Eu vou te contar assim, ó, nós nos formamos em 2011, tá? 2011, não, 2010, né? 2010. 2010. Mas no nosso tempo, hoje os bacharéis em direito, eles já podem fazer a prova enquanto estão do oitavo semestre em diante. Então ele já se forma com a OAB na mão. No nosso tempo era diferente. A gente primeiro se formava, tinha que pegar o canudo, ter a formatura, ter toda aquela formalidade, que geralmente a gente terminava, nós terminamos em julho, que o nosso tempo também eram 5 anos e meio, e aí tu ia fazer a prova da OAB só em dezembro. Só em dezembro. Então nós fomos pegar a OAB em 2011. Formamos em 2010, nós fomos pegar a OAB em 2011. Beleza. Nós já tínhamos lá, o escritório é nosso, né, sede própria, a gente já fez o escritório pensando na advocacia do segundo andar para cima, e tá, fizemos como padrão. Abrimos as portas lá esperando o cliente entrar. E eu não sou de ficar numa sala escrevendo. Não gosto, não é a minha praia, tá? E aí no começo, pouco movimento, a gente não sabia o que fazer ainda, ficava produzindo e nada. E eu dizia todo dia pro Washington, todo dia mesmo, tô falando sério, tá? Todo dia. Washington, vamos largar essa merda, vamos pro consórcio de novo. Não tem, falava, Uhum. chamava, vamos largar essa M, vamos pro consórcio. Não. Washington, não, cara, se os caras sabem ganhar dinheiro, nós vamos aprender e vamos ir. Tá, cara, tá. Porra. E aí eu saía o nosso prédio ali tu já entrou, né? Uhum. Tem a porta que sobe pro térreo, segundo, terceiro andar, e tem as salas lá pelo lado de fora, que eram salas pensadas em aluguel. Uhum. Nós alugamos para um ex-vendedor nosso de consórcio, que ele foi tocar a vida sozinho, o Silvio, que hoje está com a gente novamente, na advocacia. E eu produzi um pouco, na hora do cafezinho, eu descia lá chorar pro Silvio.
pô, isso aqui não dá, cara, eu quero voltar aqui. Chegava lá, me metia nas coisas dele, cara, não faz assim, faz isso, é a tua equipe, vamos aumentar essa equipe e tal, de metido mesmo, pra ter alguma coisa. E aí tá, fomos nessa. E aí nós fomos perdendo faturamento no consórcio, que a gente tinha as duas coisas em paralelo, e não fomos adquirindo faturamento na parte da advocacia também, porque a gente não estava com foco, estava nos dois lados. Eu não queria, o Washington queria, e a gente estava naquela. Ficamos 5 anos assim. Foram 5 anos, né? Tá, 5 anos. Até 2017. Até 2017, até começo de 2017. Quando chegou o começo de 2017, em 2017, o nosso faturamento ainda era maior no consórcio, na representação comercial, do que na advocacia. A advocacia mal pagava despesinha de secretária e tal. Ficamos 5 anos nessa daí. E trabalhando bastante. E suado, né? Suadinho, cara, porque é trabalhado, tá? E aí tá. Aí chegou 2017, eu acho assim, cara, chegou a hora de nós virar a chave. Nós temos que agora, nós vamos ter que decidir. Ou a gente fica no consórcio, realmente largamos, ou vamos pro direito, vamos pra advocacia, vamos pra cima e vamos ver como é que ganha dinheiro nesse negócio, que até agora não ganhamos. Uhum. E fato, tá? Fato. Sim. Se dependesse daquilo ali, não morria de fome. De verdade. Não sobrava dinheiro do escritório. Tá? Aí eu assim, então vamos voltar pro consórcio. Chegou, né? Jogou a bola quicando pra mim, né? Ele assim, porra, cara, você tá trabalhando 5 anos pra isso, tem fulano, Beltrano ganhando dinheiro, por que nós vamos ganhar dinheiro? Nós vamos descobrir onde é que é essa pedra. Aí, cara, foi com muito difícil pra mim, tá? Mas assim, tá, peixe, então vamos. Então bora, então vamos. Mas vamos acabar com tudo e vamos fazer uma reforma lá em cima, vamos fazer um negócio diferente, porque lá em cima a gente tinha as cabinezinhas dos vendedores, né? Entendeu? Aquele último andar que é a nossa sala de reuniões lá, ela eram 15 cabinezinhas lá, cada vendedor ficava na sua salinha, tal, vendendo ali no telemarketing, na época era assim, né? Hoje tem WhatsApp, na época não tinha, né? Então eles ficavam lá. Então vamos quebrar tudo, você faz um negócio legal, como a gente sempre faz, a gente não faz um negócio mais ou menos, né? Eu sempre digo, ou é frio ou é quente, essa tu conhece da Sim, Bíblia, né? sim. Morno, Morno é vomitado. Aham. rigor jatiei, né? Acho que é isso, Isso. tá? Enfim, então se é pra ir, vamos. Mas eu fui com o coração doendo, tá? E aí mas graças a Deus deu certo. Hoje não voltaria de maneira nenhuma, não quero cuspir no prato que comi, foi muito bom pra gente o tempo que foi, mas não voltaria de jeito nenhum. Hoje eu vejo e sei que eu fui forjado pra isso, pro que eu faço, pra minha parte dentro do escritório. Isso eu falo não é arrogância não, tá? Mas é constatação. Podem me chamar de arrogante se quiserem, mas hoje eu sei e não trocaria, e sei que ajudo muitas pessoas com isso, tenho certeza. É... Então, só para Ah, responder a tua pergunta, desculpa. Então, foi aquela decisão de consórcio ou advocacia. Aquilo foi difícil para mim. Aquilo foi concorda difícil. também? Não, concordo, foi de fato algo que seria a nossa vida. Porque se a gente optasse pela advocacia e desse errado, toda a nossa equipe ela iria se desfazer, e a gente iria começar do zero. Então ali foi uma decisão que de fato foi determinante. Hum. E agora o Luciano vai concordar que foi a melhor coisa que a gente fez, né? Foi, Então com foi certeza, a, com a, certeza. E a a ideia foi decisão, minha. a ideia foi superada e deu certo. A Não, ideia foi dele. não, tô brincando. Ora, E detalhe, tá? A gente pegou, nesse momento, tá? Que era para fazer reforma lá no escritório, a gente pegou os últimos valores que a gente tinha. Né? Os últimos sim. valores. Zerou o Tudo. caixa. Zerou o caixa. Então, quando entrou, a gente decidiu no começo de 2017. Nós entramos 2018 aí focado. Nós entramos 2018 com 2 clientes que pagavam acho que meio salário mínimo cada um, né? Que era só. Um era o que locava a nossa sala de baixo, tá? Que era uma Zero matava era zero. imobiliária, e outro, um grande amigo, que é o Vinícius, o capitão da seleção de futsal, que foi campeão do mundo, o último campeão do mundo de futsal pelo Brasil, né? Que era um amigão meu, que eu sou um pouco envolvido com futsal também, por causa do meu filho, né? Uhum. E era o outro cliente que estava lá porque era amigo e tal, então nós tinha 2 clientes de meio salário cada um. Não pagava energia, tá, do prédio. Tá? E aí nós entramos 2018 com 2 clientes, que os dois juntos não dava um, Uhum. né? Claro, valorizamos eles, mas financeiramente não dava isso. E com caixa zerado, mas zerado mesmo. O pessoal e o do escritório. Tá? O pessoal e o do escritório. E com 2 filhos, sabe que filho lá em casa não é atacado, né? Tu tá com quantos? Três. 3, né? E Três. tu gosta? Eu tenho um só. É. Eu fui mais controlado. Não, mas pô, é bom se parar pra pensar, tem 4 aí pra tocar, É. fazer um planejamento sucessório bom e vamos descansar, né? Já estamos no Já caminho. estamos preparando eles, Já? já estamos preparando eles já. O meu hoje tem 24 anos, é advogado, está lá no escritório. O do Washington está estudando ainda, que é um pouquinho mais novo, mas já está no caminho. O do Washington tem uma veia empreendedora assim que a gente vem no conversar com ele. Tá? Legal. A gente vem no conversar com ele e, enfim, cada um na sua valia não são parecidos, isso é bom. Se complementa, né? Isso é bom,
tá? E o meu outro, 19 anos, ele saiu do quartel na sexta-feira, deu baixa e estou deixando por ele, mas acho que vai seguir o caminho também. Que legal, que legal. É bom que já vem com disciplina, né? O outro Uhum. também serviu, não? Não, o outro não. O outro não. O outro jogava futebol e não foi, na verdade, por conta disso, né? E tem o pequenininho de 8 anos que é o que vai mandar em tudo. É autoritário aquilo ali? É, que ele que vai mandar em tudo, É vai ninja, conquistar né, todo cara? mundo. O pequenininho vem assim. Tu falou do quartel. Essa geração, cara, de 25 anos pra cá, eu penso assim, ó, todo mundo devia ter passado pelo quartel. Senso de disciplina, de obediência, não se tem isso hoje. Não. Por mais que venha de berço, um bom pai, uma boa mãe, beleza. A sociedade vai dar um jeito de tentar estragar, mas o quartel seria um complemento, assim, pô, maravilhoso, cara. Submissão, respeito, Hum. saber ouvir ordem. Cara, vocês lá, não sei se tem esse problema, mas eu pego em muitos clientes. Geração abaixo de 30 anos é um nojo para trabalhar. Não obedece ordem, que é sempre um desafio novo, tem que estar lidando toda a vida com mimimi. Quartel é um remédio bom, cara, porque não tem como ter frescura lá dentro. Não, Uhum. não dá, né? Vamos fazer uma pergunta aqui, que eu acho que essa vai ser interessante a resposta. O Washington, ele fez um comentário que vocês desde sempre tiveram um desejo muito grande de entregar o melhor para o cliente. Eu sou empresário, vocês são empresários, cada um no seu tamanho, obviamente, mas nós entendemos que a gente que é prestador de serviço, sobretudo, quer entregar algo incrível. Principalmente o dono, né? O dono de uma advocacia, o dono de uma contabilidade, de uma consultoria, médico, quem trabalha prestando serviço quer entregar de fato o ouro do negócio. Quando a coisa começa a crescer, sai da nossa mão, não é a mesma entrega. Às vezes a gente dá sorte, tem um cara que entrega bem melhor, só que não é a regra do jogo. Uhum. Como é que vocês fazem hoje para conciliar o desejo que vocês têm de uma qualidade a ser entregue com a expectativa do cliente, sendo que não é vocês que estão atendendo? O Mike, hoje a gente ainda trabalha muito e o motivo é esse. Tá? A gente trabalha muito, eu acho, muito. Eu tô com um monte de WhatsApp ali para responder e eu não vou deixar virar noite, tu sabe? Uhum. Tá? Nem que Vai seja meia-noite, mas responde, né? Tu sabe disso, né? Uhum. Então tens essa experiência, né? Tu sabe que eu não vou deixar virar. Então o grande desafio é esse. Mas dentre a cultura do escritório, que a gente não tem ela, como é que eu vou dizer, escrita, mas tem muito falada. Muito no exemplo que eles vejam da gente. A gente sempre diz assim, ó, não vende o que não pode entregar, de jeito nenhum. Só vende o que tu pode entregar, tá? Então a gente fala isso na prestação de serviço também. Então, o grande desafio é esse, porque a gente tem que ficar cuidando, tem que ficar vendo, tem que ficar ensinando. Tem gente que no olhar aprende, tem gente que tu tens que falar. As Uhum. pessoas são diferentes. Então, muitas vezes, tu tem que pegar ele pela mão e dizer assim: olha, nesse caso aqui, tu deveria ter feito isso. Tu deveria ter feito isso. Responde assim, fala assim, age dessa forma. Mesmo nas coisas que. Isso nós falamos na reunião hoje, inclusive, tá? Mesmo nas coisas que tu não pode fazer, que a gente, como advogado, algumas coisas a gente vai ter que dizer que não, tu tem que encantar o cliente, tem que achar a maneira de dizer isso que tu não pode fazer, explicando para ele o porquê, porque a gente tem que ser didático, né? O cliente às vezes tem que ouvir também, ó, ah, isso eu não posso fazer. Tá, mas ó, não vou poder fazer por conta disso, disso e disso, etc, etc. Isso demanda de ensinamento, de ensinar, mas esse é o maior desafio. E Esse é o lá, maior de todos os desafios. e lá nós temos também um sistema de trabalho que é o seguinte: a notícia boa é o advogado que está lá na ponta, lá, que está metendo a mão na massa, é ele que vai dar para o cliente e a gente vai todo mundo comemorar no grupo. Uhum. Só que quando tem uma notícia ruim, quem vai dar ou sou eu ou o Luciano ou os coordenadores que a gente tem lá, que é o Silvio e o Alex. Por quê? Porque nós é que sabemos como atender esse cliente, a forma como a gente vai passar essa notícia, que o direito a gente nunca vai viver só em flores, né? Vão ter notícias ruins. E essas notícias não pode ficar na mão dele, do colaborador, para passar para o cliente, porque talvez ele vai passar de uma forma que vai deixar esse cliente descontente, ou o cliente vai falar, pô, o dono do escritório não está aí para uma decisão dessa, então sempre é nós que vamos estar à frente disso e passando a notícia ruim. É, Tem coisa que só a maturidade vai essa, proporcionar, né? eu vou pegar o gancho do Washington para tratar sobre isso, porque nesse ponto a gente garante que o cliente sabe que a gente está envolvido, que a gente está envolvido em todos os casos. A gente Uhum. está, entendeu? Toda segunda-feira a gente não tem atendimento porque a gente quer saber de todos os casos, né? A gente está envolvido realmente. Então a gente garante que o cliente saiba que a gente está envolvido realmente, é a maneira de ele entender realmente que a gente está envolvido. E a gente também blinda o nosso advogado. O advogado jovem, principalmente. Na hora de dar uma notícia ruim é muito ruim. O nosso pessoal sofre mesmo. Essa entidade vê que eles sofrem quando tem uma notícia ruim. Só que o advogado, ele não é o resolvedor de problemas, muitas vezes é o mitigador de problemas. Então, muitas vezes a gente não resolve, muitas vezes a gente
ameniza esse problema. Então, tu tem que demonstrar para o cliente tudo que tu fez e o que poderia ser o problema final, né? Isso aí tu não pode deixar na mão de um jovem inexperiente que está, às vezes, com medo de fazer uma ligação. Uhum. Hoje, até vou pegar o gancho aqui, aproveitar. Se tem uma pergunta aqui que eu não vi ainda, tu sabe que eu estava em reunião até agora, né? Então não consegui ver o roteiro. Mas enfim, se tem uma coisa que todo jovem, quando chega no escritório, ele nem manda áudio, eles escrevem, tá? Eles escrevem no WhatsApp, tá? E uma das coisas que a gente ensina é assim, manda um áudio, porque muitas vezes escrito tu não consegue expressar a voz, o que tu quer. Então, muitas vezes o escrito não é nem que o advogado não sabe escrever, sabe sim, está lá com a gente, vai fazer o teste antes de contratar, ele vai saber escrever. Mas o receptor, às vezes, não tem entendimento. E nada melhor do que uma expressão, um áudio, uma ligação, e isso o jovem tem dificuldade, tem dificuldade. Nós temos parceiros, excelentes advogados, não sei se posso citar nomes aqui, Pode, posso? imagina. Tá. Tem um parceirão que trabalhou com a gente há bastante tempo, que é o Giuseppe, tá? Aguiar Durante, eu acho que é a história dele, é isso, né? É isso, tá? Ele saiu do escritório, ainda é parceiro, cara, adoro ele, virou mais do que um ex-colaborador ou um parceiro, tá? Mais do que isso, tá? E ele me falou esses dias, doutor, quando eu cheguei no escritório eu não conseguia mandar áudio, Uhum. hoje eu não consigo escrever, entendeu? E os clientes recebem isso melhor, tem mais pessoalidade, é isso que a gente tá perdendo hoje em dia, a pessoalidade, fazer uma ligação, pegar, tá com problema, cara, vamos ligar e vamos resolver esse negócio. Mata rápido, né? Vamos resolver aqui, cara. É uma coisa a menos. Não vamos botar coisa na mochila, não vamos botar coisa na bagagem. Vamos resolver, deixa pra lá. Entendeu? Uhum. E isso hoje é uma dificuldade que a gente tem. De dizer pro pessoal assim, ó, cara, manda áudio, liga, pessoalidade, conversar. Entendeu? Conversando se ajeita, cara. Conversando tudo dá certo. E tem que entender que o brasileiro médio, normal, ele não sabe ler nem interpretar texto. Uma vírgula, um ponto de exclamação, uma coisa mal entendida já é mau humor, é distrato. Ô, Um áudio, cara, fofinho, querido, ô, coisa Mike, mais linda, resolve. eu vou te dizer uma coisa assim, ó. A gente tem que pensar. Não vou ser arrogante novamente, né? Uhum. Mas existe um médico que é para as doenças físicas e o advogado é o médico das doenças sociais, do teu problema, da tua família, da tua empresa, financeiro, etc. E quando tá com problema, muitas vezes tu não vai nem conseguir ler direito. Tu entendeu? Quando tá com problema sério. Acho que tu teve exemplo disso, né? Que Sim. tu passou por isso. Era um Uhum. problema muito sério teu. Era uma sociedade, enfim, não sei se falar aqui, se pode, se não Não pode. pode, tá? Depois qualquer coisa corta, Tá, se tá não tudo puder. aberto. Qualquer coisa corta, mas assim, ó, já pensou em escrever pra ti, Mike, não sei o que, o seu risco é tal, 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 tal. O que que aconteceu? Uma vez, 11 horas da noite. Aham. Aqui, ó. Não foi? Foi assim ou não foi? Sim, sim. Fato, não é? Tu não ficou mais tranquilo, não conseguiu dormir? Agora vai eu escrever. Pô, esse merda desse advogado aqui não tá nem aí pro meu negócio. Aham. Não tá nem aí pro meu negócio. Eu Não é? tava falando isso com o Washington, assim, ó, às vezes a gente. É legal tu me dar a tua opinião sobre isso também, porque assim, imagina, às vezes a gente não medita sobre o fato de que por trás do B2B tem um B2C. Por trás do business, do negócio, tem alguém. Sobretudo, problemas de cunho jurídico mexe muito com o psicológico do cara. Para passar uma corda no pescoço e ir embora é dois toques. Para daqui a pouco fazer uma cagada. É, 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 vocês dois, como já são sênior, ultra sênior, já tem esse entendimento. Como é que vocês fazem hoje para passar essa sensibilidade, essa maturidade para o time de vocês, de que no outro lado tem um pai de família que está fudido de grana, tem uma filha de um dono que o cara é machista e ela está assumindo a empresa e tal, porque são pessoas, sempre são pessoas, mas do outro lado tem alguém que se eu der um conselho errado, se eu falar uma palavra torta, eu posso ferrar não com o business dele, mas com a pessoa em si, né? Como é que vocês fazem para passar isso pro pessoal? Tem o quê? Um curso de humanidade? Não é na raça, né? E o que que acontece, né? De fato, a gente fala, olha, o problema do cliente é o nosso problema. Nós Então, somos criticados por isso, né, Austin? não, é o que eu ia Fala falar, isso né? daí, Então, não esquece. a gente tenta Claro. passar isso para os nossos colaboradores. Olha, o problema do cliente tem que ser nosso problema, porque eu preciso tratar aquele problema, porque para o advogado vai ser só mais um problema, porque a gente tem 300 clientes, eu tenho 8.000 processos em curso, então é mais um. Mas só para aquele cliente é o problema, às vezes, da vida dele. E eu não posso tratar como só mais um problema, eu tenho que tratar como se o problema fosse meu, para que eu dê o melhor resultado que eu possa dar. Uhum. Entendeu? Então a gente tenta passar isso para os colaboradores e tem muitos advogados, e principalmente os advogados quando já vêm de outros escritórios,
que já vem com, não, o problema não é meu, o problema é do cliente. Eu vou trabalhar para tentar resolver, mas se não der, o problema é do cliente. E a gente sente muito quando não consegue, às vezes, resolver um problema para o cliente. Tem problemas que, de fato, a gente não tem muito o que fazer, mas a gente vai estar junto com o cliente, abraçar ele e dizer, olha, conta comigo, eu estou aqui. Entendeu? E como passa isso para a equipe que tu disse, né, que é o principal desafio, cara, é acompanhando os grupos que nós temos, como é que é o nosso controle. Vocês já falaram, não? Não, ainda Não. não. Tá. Enfim, cada cliente, tu sabe, né, mas vamos falar aqui para quem estiver assistindo depois, cada cliente nosso, nós só trabalhamos com clientes mensalistas, né, que pagam mensal pra gente, a gente faz toda a assessoria para ele. Uhum. A gente tem o grupo jurídico, sistólica, né, tá? E ali nós temos o advogado, que é o responsável pelo cliente, é o dono da conta, e tem os auxiliares deles, tem o financeiro, eu olho todos os grupos, qualquer coisa um dá um socorro pro outro, mas eu geralmente não olho os dele, não olho os meus, Uhum. tá? Mas se precisar um socorro, já tá ali, tem um histórico. E aí, quando acontece alguma coisa que a gente acompanha realmente todos os grupos, a gente vai lá para a pessoa e assim, ó, nós nunca brigamos com um advogado por nada, né? Com um advogado, com um colaborador, a gente não tem essa, essa dinâmica. A gente vai lá e explica realmente. Até às vezes em tom de brincadeira. A gente explica assim, olha, nesse caso aqui, tu tem que pensar que é assim, assim, ah, não é assim que se fala, tu tem que ter paciência, enfim, daí ali a gente vai moldando do nosso jeito. Nós temos uma advogada que está com a gente 9 anos, fez 9 anos agora, né? Ou No sábado. vai fazer sábado? Fez no sábado, Fez começou no agora. sábado, tá? Que é uma das mais antigas, é a mais antiga do escritório, que, cara, quando ela faz uma resposta no grupo, parece que eu que tô respondendo. Não, e assim, ó, na modéstia à parte, claro, né? É Mas ninja. é o que eu faria, é o que eu Aham. faria, é o que eu faria, é o que eu faria, entendeu? Então, eu olho a resposta dela assim, putz, não botaria nenhuma vírgula em outro lugar nesse Aí, ponto aí. falando um pouquinho desse perfil, né? Tanto eu quanto o Luciano, a gente tem esse perfil um pouco mais agregador. Então, o Luciano fala, a gente não briga, mas a gente não briga nunca com os advogados. A gente tenta resolver na conversa e conversando. Nós não somos aquele chefe que faz pelo autoritarismo, tanto que qualquer cliente que entrar no escritório vai ver que vai ter risada, é um ambiente harmônico, é gostoso de trabalhar. E aí nós temos um outro sócio, que é um sócio de serviço nosso, e é o cara que faz toda a parte de controladoria do escritório, que é o Dan. Uhum. E ele tem esse perfil um pouco mais, ele é números, né? Mão pesada, né? Mão pesada. Uhum. E aí, por mais que ele também seja um sócio, acaba que o pessoal, quando vai conversar com ele, tem muito mais medo do que quando vem conversar conosco. Porque a Uhum. gente não consegue brigar. Ele não, ele quando vai falar, não é nem que ele briga, mas a forma como O ele jeito. vai expor o que ele quer é um pouco diferente do nosso. Uhum. E aí é cada um na sua área. O que ele faz a gente não consegue fazer. Hoje, até na nossa reunião, ele mostrou. Não, conta, acho. Não, ele mostrou a forma de organização do escritório, né? Que Das pastas de cada cliente da tem pasta uma de pasta e processo. como que ele organizou. O primeiro número é isso, os três na sequência é isso, E a letra tá não sei e a o quê. letra é isso. Eu olhei para você, sabia que era assim. Não? Então, Eu não abro pasta. é a questão da confiança, né? Então a gente confia nele e o trabalho que ele E faz pô, é eu- perfeito. Aquilo que ele criou é um mecanismo perfeito. E aí, Tem e tudo. aí vem ao encontro do que eu tinha conversado, né? Nós buscamos para sócio nosso uma pessoa que nos complementa, Sim. que faz uma coisa que a gente não faria, que a Uhum. gente não faz, na verdade, nem gostamos de fazer, na verdade, né? Então ele vem e ele gosta pra caramba. Então fechou, é aquilo ali. Só que aí na parte de conversa ele já é deficiente. Então cada um na sua função. Cada um. Cada um no seu quadrado, cara. Se Uhum. ele é o cara metódico, o cara pragmático, É ó, isso aí. é ali que vai Perfeito. atuar e deu. E assim, uma coisa importante até dizer aqui, né? Toda a organização, e assim, ó, um dos medos do advogado, quem for advogado que estiver nos assistindo vai entender o que eu tô dizendo, é perder prazo. Perder prazo é o pesadelo do advogado. Não pode. Perder o prazo, cara, é falha, cara, é ridículo perder prazo, tá? E a gente, mesmo assim, ó, com 44 advogados como a gente tem, mais estagiários, etc., uma estrutura que, assim, ó, cara, é frenético no escritório. Uhum. Frenético, tá? É frenético o negócio, tá? Nós cumprimos em torno de 1.500 prazos por mês. Nós estamos hoje com mil 1.500 prazos abertos e 500 para para abrir. Quem é advogado vai entender o que eu tô falando, tá? Então, uma equipe de 65 pessoas. tá. É bucha grande. Cara, E aí o que acontece? Quem é responsável pra gente não perder prazo? É eu e o Washington? Não, cara, nós nem sabemos, na verdade. É Uhum. fato, nós nem sabemos. E eles sabem que a gente não sabe. A gente brinca isso com o pessoal lá. Tá? Eles, mas doutor, o prazo não sei. Cara, eu nem sei o que é isso aí. Vai falar com o Dan, tá? Hoje o meu filho, inclusive, o Gustavo, que é advogado lá no escritório,
Ele é seu pai, teu certificado físico eu preciso. O cara pede pro Dan. O meu certificado físico. Ele Uhum. pede pro Dan. Tá, mas como é que pede pro Dan? Você não sei. Fala tu e o Dan. Eu não sei onde é que tá. Não sei nem se eu tenho certificado físico, eu falei. E é verdade, cara. Desenrola aí. Eu não sei mesmo. Esse negócio das pastas que o Washington falou, o Washington olhou pra mim, eu assim, sabia disso aí? Eu Não, assim, que eu me impressionei com a não, organização, pô, não sabia. muito bem Não sabia. feito. E eu levei a mijada do meu filho. Cara, como é que não sabe do certificado? Ele vai assinar qualquer coisa por ti. Ele assim, tá, mas ele é meu sócio porque eu consegui ele, porra. Confio, é por isso, né? É É, que tem eu. muito empresário, cara, que é assim, pô, isso é legal porque fica na entrelinha, mas é bom evidenciar. A centralização, o microgerenciamento vai matar o cara e não vai deixar ele crescer. Quanto mais delega e menos se importa com coisa que já tem gente de confiança cuidando, mais dá para botar a mente focada naquilo que realmente importa, que é o estratégico, é a expansão, relacionamento, carteira. Senão tu tá toda a vida em miudeza, cara. E assim, ó, não adianta. Se ficar fazendo essas coisinhas, no final das contas, sabe o que vai acontecer? Tu vai ser um especialista em nada. Porque é um arquivo do Excel que tem que ser. Cara, delega essas coisas. Delega, foca no que importa. Trazer receita, gerar caixa, aumentar o lucro, relacionamento. O resto vai delegando. Vai delegando. Tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, que eu queria que vocês dois fizessem uma dobradinha, que é para falar da nova sede. Não sei se Ah, pode. legal. Ah, botaram no Pode, Instagram? Pode. Botaram no pode, pode. Instagram? Pode, Pode. botamos, pode. Cara, assim, ó, é bonito de ver. É bonito de ver. Assim, eu sei que foi ideia do Washington, então conta aí pra nós, cara. Quando é que fica pronto? Qual é o tamanho? Se vai ter um lugar lá pra gente usar pra palestra, que eu já vi que vai ter. Vai. Ô, Mike, então, a nossa estrutura ali, tá? Ela é pequena pra gente. Tanto é pequena que a gente alugou uma sala ao lado, num prédio ali do lado, aquele prédio ao lado, a gente alugou uma sala ali. Uhum. E acho que nós temos 9 pessoas, 11, não sei. Tá, enfim, tem bastante gente ali, que é o terceiro setor. Um que eu tenho um carinho muito grande. Dentre todos eles, mas daí é porque a gente cuida, e que a gente cuida é responsável, a gente tem um carinho maior, Uhum. tá? Mas, então, tá pequeno. Se eu tô tendo que alugar, eu tô pequeno. E lá no escritório a gente tem um problema que é o quê? Como eles são vários andares, tá? E ali o nosso terreno é pequeno, pra te ter uma ideia, o meu filho tem vezes que eu passo uma semana inteira aí dentro do escritório, eu não vejo ele, tá? E a proximidade é muito legal. A gente tem essa proximidade, a gente gosta dessa proximidade com o pessoal, a gente brinca muito. Um dos problemas que a gente tem lá no escritório, não sei se é problema qualidade, mas a gente não vai mudar nunca isso, até já falamos, tá? É que às vezes chega um cliente, cara, e tem risada nos corredores, e não tem, e nós vamos rir mesmo e pronto, nós vamos brincar. As meninas, até essa advogada, até vou falar o nome dela aqui pra ela ficar com vergonha, tá? A doutora Carol, tá? Que ela tá 9 anos com a gente, ela compra pra caramba, e quando chega os conde lá pra ela, eu vou pra escada bater foto pra mandar pro marido dela. E elas ficam bravas comigo, entendeu? Ficam bravas mesmo, assim, cara, e assim, ó, é divertido, a gente ri bastante, entendeu? Então é um ambiente descontraído. E a gente precisa de um ambiente maior para atender a nossa necessidade, então esse novo histórico foi pensado nisso. Quando a gente fez aquele projeto lá em 2017, que a gente comentou que eu acho que tu queria, eu não, enfim, e tal, a gente fez uma sala de reunião no escritório, a sala de reunião que tu já esteve lá várias vezes, Muito boa. boa para 12 pessoas, tal. E aí o que que a gente oferecia para o nosso cliente naquela época, em 2018, a gente foi atrás mesmo de clientes, que a gente foi atrás realmente de clientes, tá? A gente dizia assim, olha, inclusive nós temos uma sala de reunião lá, que se tiver alguma reunião, tu pode utilizá-la no escritório. Porque a gente pensava que não ia utilizar essa sala. Cara, hoje nós temos uma agenda entre nós para não marcar reunião em cima. A sala é usado full time. Full time. Eu acho que marca a reunião dele, eu não gosto de noite. Mas eu acho que, assim, se tu passar lá na frente do escritório, 8 horas da noite, tu vai ver a sala Tá acesa certo. e eu acho que tá lá. Aham. Entendesse? Durante o dia é uma loucura, eu não marco a agenda direito mesmo, eu sou meio desorganizado, entendesse? Mas eles vão ver, tu marcou em cima da minha reunião, eu não marquei primeiro. Não sei. Tá. Enfim, então a gente hoje a gente precisa de outro espaço. Hoje o online também, que veio com a pandemia, as audiências, a gente precisa salas separadas para fazer uma audiência, entendeu? Então, é, esse nosso projeto, que é um projeto bem ousado, eu, assim, ó, não vou ser arrogante, mas eu acho que em Santa Catarina não tem. Não tem. Não Não tem. tem, tá? Vão É ser, bonito, cara. É vão bonito. ser, vão ser ali de área útil de escritório 1.700 metros, fora um rooftop que a gente vai fazer em cima, que é para o pessoal aproveitar, enfim, vamos fazer um negócio legal lá, tá? A gente vai ter um auditório, que é para liberar para a comunidade, hoje essa é a nossa intenção, mas o auditório acho que vai dar, tá? Um auditório para mais de 100 pessoas,
que a gente quer liberar para a comunidade jurídica de forma geral. A gente tem muitos advogados Ou que pra fazem clientes, parte das comissões para clientes, enfim, para utilizar o auditório. Inclusive, nós fizemos todo o escritório pensado nisso. Ele vai ficar no segundo andar do auditório, em que vai ter um acesso por uma escada, do primeiro para o segundo andar. Então, chegou de noite, tu quer fazer lá uma palestra lá pro teu pessoal, tu vai dizer, pô, Luciano, quero fazer lá. Beleza, vai lá, Mike, entendeu? Vou te dar a chave de porta de entrada, tu vai acesso pela escada, não vai ter acesso ao restante, então tudo certo. Legal. Então, e o rooftop também vai estar liberado. Então, depois vai entrar no elevador e vai lá pro terraço e lá vai fazer a confraternização, enfim. Só que é um projeto ousado, é um projeto que a gente vai ter que trabalhar bastante, né? Vamos dizer assim, as mulheres disseram, não, chega, tá bom. E nós dissemos, não, senão a gente não. Se Parece que não for somos isso, nós. não tem graça, né? Que eu vou fazer? Que eu vou fazer? Né? Então, E é uma coisa o que que é acontece, né? Com a pandemia, Uhum. ficou muito na moda o trabalho home office. Nós até tentamos implantar no começo da pandemia e não deu certo. Talvez por esse ambiente que a gente tem gostou de trabalhar e a gente sente essa necessidade. Nós poderíamos continuar onde a gente está e tentar contratar advogados para trabalhar home office, mas com certeza a qualidade do nosso trabalho ele não seria a mesma. E aí por isso que a gente optou, é algo que vai custar caro para nós, mas é um patrimônio e a gente não gosta de pagar aluguel, a gente paga aluguel na sala ao lado ali, mas com dor no coração. 800 espírito, É, dói. não, é verdade. Mas optamos em comprar um espaço novo, construir a programação aí, acredito eu, em torno de 2 a 3 anos fica pronto. E nós, sempre que a gente trabalhou, né? Hoje o Luciano ainda comentou isso na nossa reunião. A gente sempre trabalhou com metas e todas as metas até hoje a gente sempre cumpriu. Dos 30 anos. A gente é aquele guerreiro mesmo, é aquele que gosta de cumprir. Se bota a meta tem que cumprir. E nós temos um objetivo de ser o maior de Santa Catarina dentre os próximos 5 anos. E para isso a gente vai precisar dessa sede nova para ter o pessoal reunido, né? E isso vai ser fundamental, né? O maior, né? Até alguém me perguntou na semana passada, tá, mas tu quer ser o maior por quê e em quê? Em quantidade de cliente, eu quero ser maior em quantidade de clientes, em quantidade de colaboradores, no espaço físico, e eu acredito que a gente vai conseguir isso em 5 anos, bem possível. Hoje, acredito que a gente já esteja entre os 10 do estado. Sério? Acredito que Que sim. legal. Pergunta capciosa: quanto é que fatura o maior do estado por ano? Olha, nós temos um problema que não é muito divulgado essas informações, né? Mas Média. 100 milhões? Por ano? por ano, Mais, né? Mais. Mais. acredito que Mais. mais. É porque daí também Mais. tem as comissões, o que vai Não, de mais. recuperação Tu tributária. tá falando em faturamento, realmente, É. né? Não em Mais, lucro, né? mais, de certeza. Mais, com certeza mais. Chega a 1 bi ou não? Por aí. Eu imagino que por aí. Massa. Imagino por aí. 1 bi por ano em prestação de serviço com a margem de no mínimo 35%. Não consegue, Mike. É que Ah, quanto, mentira. é que Não quanto consegue. maior, Nem a pau. Hoje a gente já não É sério? consegue. Aham, não. não, é que quanto maior Serviço a jurídico tua é caro. estrutura acaba sendo mais cara. Vocês focam muito na experiência também, encarece, né? Assim, ó, nós temos os números de quase tudo, tá? É. Até assim, ó, né? Eu brinco com o Dan, que o Dan nas planilhas de Excel, o bicho é Estriado, né? fera, cara. E aí eu brinco com ele que eu sei mais que ele. Eu falo pro pessoal que fala, mas ninguém acredita, né? Uhum. Então não adianta, é só pra rir mesmo. Tá? Mas eu tenho minhas coisas lá e eu gosto de ter os números. E assim, ó, quando a gente tava até 10, 12 advogados, nós conseguimos ter um lucro de 50%. Legal. Beleza, 50%, pô, bom pra caramba. Legal. Nós chegamos a ter 70% de lucro, né? Até um acordo que nós tivemos com um dos nossos, nós tirava 30% que era despesa, tinha 70% de lucro. Pô, fantástico. Quando nós chegamos a 12, 13, nós chegamos a 50. Hoje a gente não consegue chegar talvez em 30. Hoje. Então nós vamos chegar, quando a gente tiver nisso aí, a gente espera chegar em 10. 10%? 10%. É que aumenta o faturamento também e, consecutivamente, o teu valor mensal vai aumentar, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, acredito eu que esse valor aí de 10, acho que dá um pouquinho mais, vamos tentar trabalhar para isso. A gente quer se profissionalizar cada vez mais para tentar aumentar esse lucro. Legal. Mas sabe legal. que faz parte de uma. Como é que eu vou dizer? São etapas, né? Ano passado nós chegamos a ter 52 advogados no escritório. Falamos isso na reunião hoje, inclusive. Chegamos a ter 52 advogados. Inchamos a estrutura. Mas daí tu incha, tu começa a organizar. Aí vai lá e corta. Vai lá e corta. Hoje nós iniciamos o ano com 41, acho que é isso. 41. 41 advogados. Pô, cheguei a ter 52, tem 41, cara, são 11 a menos. Automaticamente meu lucro aumentou, é fato.
Interesse que eu trabalho com serviço, então serviço é mão de obra, eu não vou considerar o que eu gasto de folha, né? Então, é praticamente mão de obra. Então, isso tudo parte por uma organização, tu encontrar pessoas boas que compram a ideia disso, né? Que compram a ideia disso, e isso a gente tem muita sorte. Nós somos muito abençoados por Deus, Mark, tá? Muito abençoados. Muito mesmo, tá? Tanto nas pessoas que Deus bota no nosso caminho, quanto as pessoas que Deus tira do nosso caminho sem a gente fazer força. E isso eu falo sem medo em dizer, tá? Sem medo em dizer, tá? Já que tu entrou nesse assunto, cara, tem assuntos que não se entra, peixe. Fiz errado, então? Não, fez certo pra caramba, porque pra mim agora vai ser uma delícia. Eu vou começar por ti, depois pelo Washington. Agora nós vamos pra uma camada um pouco mais densa. O que tu falaria no velório do Washington? Opa. Tomara que eu fale no dele. Primeiro. O Mike já perguntou e é eu que vou falar. Não tem nada disso, não. O Mike já perguntou e eu que vou falar. Existe uma dinâmica dentro da psicologia, vamos dizer que do sentido da vida, que é o tal do necrológio. Isso aí foi fundado pelo professor Olavo de Carvalho. Nada mais é do que uma carta que tu vai escrever como se tu fosse a pessoa que mais te ama ou que mais conviveu do teu lado no dia do teu velório, para ler para o público que estaria ali presente. Claro que por questão de tempo não dá, mas é uma coisa que eu acho engrandecedora, a gente saber o que o outro falaria no dia do nosso velório sobre quem nós fomos. Não sobre o que a pessoa fez ou o que ela conquistou, porque isso tudo vai virar pó, né? O tempo vai levar. Mas primeiro tu, depois tu, e não vale se preparar, tá? Tem que prestar atenção na declaração de amor. O que tu falaria pro teu sócio no dia do velório dele? Olha, resumindo em tudo, eu acho que foi o Washington é o meu maior parceiro. De verdade. De verdade, meu maior parceiro mesmo. Assim, ó, eu acho que eu nunca ouvi uma crítica, né? E olha que eu faço cagada. Tá, mas assim, ó, o mais importante, assim, peixe, vamos fazer isso, vai dar certo? Mesmo que ele ache que não. Vamos. Vamos, acredita, interesse, confia que vai dar certo. E não sei quantas vezes deu errado, a gente não faz essa conta, né, como eu falei, mas o meu maior parceiro, de verdade. Muito bom. E o que tu falaria no velório dele? Supondo, né? Exato. Mas ele vai primeiro, ele vai. Não, Dá pra ver pela aparência. É só a gente ver assim, ó, quem tá bebendo e o mais aventureiro geralmente vai primeiro, né? 47 e vai fazer 48. 49. 49. Mas olha a diferença, eu tô muito melhor do que ele, então. Vai tomar no teu... Mas eu agradeceria, porque gratidão mesmo por ter encontrado o Luciano, como ele falou, né? A parceria é longa e de fato é o maior parceiro, né? Não tem como negar isso. E o Luciano, ele tem até comentamos acho que foi essa semana ainda, ou na sexta-feira, que a gente, nós somos um pouco visionários. Então a gente tem umas sacadas, e o Luciano para isso é até muito mais do que eu, que a gente faz as coisas ao natural e quando a gente vê, mesmo que a gente leia um livro, a gente vê, pô, acertamos no intuito, assim, no intuitivo. A gente fez porque imaginou que ia dar certo e a gente, uma coisa boa que nós temos no escritório é que nós estamos sempre abertos à mudança. E isso a gente faz com frequência, se der errado a gente volta atrás. E o Luciano, ele tem essa visão muito à frente mesmo. Então, eu agradeceria pela parceria e gratidão aí pelo que a gente tem. Oh, que legal. Quanto à mudança, a gente gosta de mudança, né? É. A gente gosta, cara. Nós gostamos, cara. Nós somos A gente malucos, cara. copia o que dá certo. Nós copiamos e depois agradecemos de que a gente copiou. Cara, foi fato, cara. Assim, ó, muito pouco se cria, muito se copia e se adapta melhora à tua realidade, no caso, né? Então a gente não tem problema com isso. Então, cara, é legal. É Massa. legal. Viver é bom pra caramba. Cara, assim, ó, sócio é um negócio que, porra, é um casamento onde não tem sexo, né? Isso E é aí muito tem que feio, né, cara? Ah, não dá. não faz o teu tipo, meu. Nós vamos jogar um jogo agora aqui que vocês não podem pensar na resposta e tem 30 segundos para responder. A primeira coisa que vem na cabeça tem que soltar, se sair coisa boa, coisa ruim, não importa. Uma pergunta de cada, começando tu, depois tu. E assim, não pode pensar e não pode enrolar muito. É sem encebação. Pergunta, resposta, vambora. Começando aqui. Livro favorito, não pode ser a Bíblia. Cara, nós comentamos no começo ali do Dale Carnegie, então tem o Como Fazer Amigos e Relacionar com Pessoas, algo nesse sentido, é um baita livro para se ler. Muito bom. Qual foi a maior alegria vivida profissionalmente?
Passaram a OAB. Sério? Sério. Que legal. Que legal. Qual foi o mentor que mais ajudou a crescer na tua carreira? Cara, eu vou dizer que no começo, como eu falei, nós experiência zero e se espelhamos em alguns escritórios aqui em Tubarão. E o Rodrigo Correia, que é meu amigo pessoal, ele me deu bastante dica do que fazer no começo. Então, é um cara que me espelhei no começo e foi um cara que me passou grandes dicas. Muito bom. Deixa eu pegar um gancho, gosto de fazer essa pergunta, que isso é importante, cara. Se alguém ouvir, vai ser bem legal, tá? Pode falar aqui, ó. Lá? Ah, tá. Sou grosso pra caramba. Não, vamos Tá. embora. Mas olha só, a Balsini Correia, cara, é um escritório que a gente se Hoje, espelhava Faustino muito. Correia e Rosa. Balsini Correia e Rosa, do Preto, é. Gustavo, doutor Gustavo, tá? A gente, assim, ó, sei até que eles tinham brincadeiras lá no escritório deles, mas era brincadeira válida. Porque, assim, ó, chegava um advogado que queria trabalhar no escritório, se a gente olhava no currículo e tivesse Balsini Correia no currículo, a gente contratava porque a gente dizia, esse cara vem bem forjado. Juro, juro, assim, o cara, assim, ó, 10, os caras, nós, enquanto tínhamos a representação, nós éramos clientes dele, então a gente conseguiu ver o que que era o atendimento deles, foi o que mais se aproximou a O entregar modelo o de que a gente, negócio que a gente a quer. entregar o que a gente precisava, né, como Sim. cliente, entendeu? Então a gente se espelhou muito ele, o Rodrigo, muito 10 mesmo, tá? O Preto, do jeito dele, mas fantástico também, o Ricardo junto também, foi um escritório que a gente se espelhou muito no começo, muito mesmo, somos muito gratos a eles, ajudaram nós muito mesmo, muito. Que Hoje legal. somos concorrentes, é lógico, faz parte da vida, né? Mas é um escritório que a gente sempre busca se aproximar, tá junto, cara, porque, cara, é uma energia legal. São amigos mesmo. Só amigos mesmo, uma energia legal, energia bem legal mesmo, cara, bem legal. Uma concorrência saudável, né? Sim, sim. Cara, é uma concorrência saudável. A gente que é vendedor nato, a gente não gosta de perder nunca, né, cara? Nem no para o ímpar, né? Mas é legal, porque nunca brigamos por nada, entendeu? Já ganhamos clientes deles, já perdemos clientes para eles. Doeu? Com certeza absoluta, tá? Mas tranquilo, sem. Cara, bem 10 mesmo, bem 10. Só agradeço a eles muito mesmo, muito mesmo. Que legal. Às vezes eu acho que fizemos uma. Não é palestra, né? Aquilo que a gente faz não é palestra, né? É uma apresentação, sei Bate-papo lá, um sobre. bate-papo. Porque o escritório ele é visto no meio jurídico como um escritório empreendedor, Referência também. referência. E aí a gente de vez em quando conversa sobre E esse aí, tema. quando a gente fala, a gente sempre toca no nome deles e elogiando como sempre, porque, cara, e o nosso pessoal não gosta muito, vou ser honesto, tá? Mas a gente fala, faz questão de falar e que é bem legal mesmo, bem legal. A gente é muito grato a eles. Com peixe agora. Qual foi o maior conselho que tu já recebeu na vida? Conselho? Cara, acho que foi da minha mãe, cara, tá? Que é aquele que eu falei ainda há pouco no começo aqui, tá? Só vende o que tu pode entregar. Se não pode entregar, não vende. E a minha mãe é vendedora também. Sério? É. Que legal. Eu fazer aqui uma propagandinha, né? Não fiz o lançamento oficial ainda, mas eu tenho um livro sobre representação comercial que eu faço uma homenagem para minha mãe, inclusive no livro, que ela é minha maior inspiração. Minha mãe é muito vendedora mesmo. Minha mãe é muito fera mesmo, cara. E aí eu saí para vender com ela, vendia roupa de bolsa, tal, acompanhei toda a trajetória dele assim, me espelho muito no que a minha mãe fazia, no que a minha mãe dizia e a vergonha que ela não tinha, tá? A vergonha que ela não tinha e a garra que ela tinha. Minha esposa inclusive falou uma coisa esses dias com um dos nossos filhos, que sempre dizia assim, ó, enquanto a gente vê muitas pessoas dizendo sempre que vai ser ruim, que não vai dar certo, a tua avó nunca ouvi ela dizer que algo era difícil. Para minha mãe tudo é fácil. Tudo é Era uma fácil. entusiasta. Cara, até hoje. Ela teve um AVC, hoje ela mal caminha, né? Mal caminha, mas ainda continua sendo tudo fácil. Tudo fácil. Tudo tranquilo. Então, talvez seja seja isso que uma vez ela me falou. Como é que é o nome dela? Albertina. Saudosa Dona Albertina. Não morreu ainda. Não? Não, Não, cara. Viva ainda. Teve um AVC, te Não, falei, mas rapaz. saudoso significa uma pessoa que a gente gosta muito. Tá bom. Saiu bem. Tem que dar um jeito, né, cara? Qual seria o título da tua autobiografia? Pô, essa é difícil, hein? Mas Se ferrou. Toda vida eu tenho mais sorte, cara. acredito que perseverança. Perseverança. É porque nós passamos já, e eu contei ali um pouco da história, né? A gente teve muitos altos e baixos, e tanto eu quanto o Luciano, como eu falei, nós viemos de famílias humildes, né? E nós conseguimos todos os objetivos que a gente pretendia. Hoje, se perguntar se tu é realizado com tudo que tu tem, eu sou realizado. Se eu não for o melhor, é um objetivo que eu tenho. O melhor não, o maior de Santa Catarina, não tem problema, porque os meus objetivos hoje eu já alcancei.
Mas eu tenho essa meta, a gente tem essa meta de conquistar, né? E o Luciano falou, né? Nós somos muito abençoados ou muito iluminados, como queiram, né, falar, mas em todos os nossos problemas, a solução sempre veio de forma muito fácil. E nós nunca desanimamos, por mais que tivemos altos e baixos, a gente sempre lutou, sempre trabalhando, nunca chutamos o balde, não, agora vamos largar a mão e deu. Então, isso então, é a perseverança, a resiliência, né, a palavra da moda, é o que, de repente, eu tenho de melhor, assim, vamos dizer, botar de autobiografia. Eu vou discordar do Washington um pouquinho nessa palavra, eu vou meter na resposta dele de novo, né? Vamos. Tá. Olha só, eu acho que é mais que isso. A gente estava na nossa festa de encerramento esse ano, e aí foi muito legal a nossa festa de encerramento esse ano, foi muito legal mesmo. Assim, ó, vamos lá, só pra voltar. A gente sempre faz num hotel, né, com o pessoal, levar o pessoal tudo pro hotel, ficava 2 dias, um dia, enfim, e daí lá nós fazíamos nossa festa, tal, legal. E esse ano a gente fez num outro modelo, porque eu acho que queria testar um outro modelo, fazendo um dia só um negócio mais legal. Que a gente não consegue mais hotel porque a gente leva marido, mulher, namorada, e aí não que é consegue uma mais, festa, pessoas, né? é uma festa pra família, realmente. não Esse ano consegue mais comportar o eu acho que hotel. 120 e poucas pessoas, tá? Mas eu não queria, cara, que eu gosto muito do hotel e eu fico muito preocupado com o pessoal tomar um negocinho. Nosso pessoal toma um negocinho, que é bom, né? É mesmo? Tá? Ô, rapaz, nosso pessoal tudo é parceiro. Tá? Aí, pô, o pessoal depois de carro e tal, era contra isso aí. Mas daí eu acho, tá, vamos tentar, tá, então vamos, né, cara? Vamos embora. Tá. Fizemos lá. E foi muito bom, foi muito bom. Eu tava errado de novo. A melhor festa que nós tivemos. Foi. E foi a melhor festa de todas. E aí a gente contratou lá um saxofonista no começo. O Washington se aguentou, que ele canta, né? Sabe que o Washington é cantor, né? Mentira. Aqui daqui a pouco nós Próxima pergunta, dá uma palhinha. Mas foi bem no comecinho, cara. Nós começamos 5 horas ali com o pôr do sol, tal, um lugar muito legal aqui em Capivari. E deu 6h30, eu já tava cantando, tá? Sério? Sério. Mas enfim, chegou lá, altas horas, jeito louco, tocando, que a gente contratou, jeito louco, era uma coisa que eu queria, eu acho que concordou também. Sei que ele não queria, Aham. mas daí como eu queria, ele concordou. Eu sei, não tem problema. fiz até votação no escritório e perdi, cara. Foi. Lançou votação do grupo do escritório, perdeu, tá? Porque os caras são 10, eu gosto de... Mas me arrependeria se não tivesse Os caras contratado. fazem Foi som bom, muito né? bom. Não, a energia dos caras é legal. Eu Os não caras conhecia, porque achei que ia só pagode, não. Os caras são muito bons. Cara, eles Vale a são pena. 10. A energia dos caras é legal e tal. E aí eu queria muito aquilo ali no escritório e tal. Mas enfim, daí altas horas lá, o jeito louco tocando e tal. Aí eu encostei no Washington assim, e aí, peixe, tu algum dia na tua vida, lá atrás, 20 anos atrás, tu imaginava isso aqui? Ele disse, não. Então eu vou só retrucar o Washington, que assim, não é nem objetivo. O que Deus nos dá é mais do que a gente tinha de objetivo. Bem mais, bem mais. Ele entrega muito mais. E algumas vezes, nós conversamos isso várias vezes até já, tá? Algumas vezes, quando a gente estava construindo o escritório, foi uma época difícil, a primeira parte, né? Foi mais difícil que a segunda. Ia acabar o dinheiro, cara, e dava um negócio certo. Do nada. Entrava um dinheiro. Sério? Providência divina. Cara, dava um negócio certo do Se falar, nada. quem acredita, cara, mas assim, a gente. Não foi uma Quando vez. vinha um aperto, Não aparecia uma luz. Não foi uma vez nem duas, cara. Não foi uma vez nem duas, entendeu? Então foram várias vezes que assim, ó, ia dar zebra, mas não se preocupava também, né, gente? Nunca se preocupamos, né? Nunca se preocupamos. Uhum. E quando via, pô, cara, deu Saía a falava, solução. pô, assim, peixe, olha aí, cara, Deus é bom pra nós, muito bom mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Cara, amém. Deus é bom para quem é bom. Deixa eu pegar uma boa aqui. Se tu pudesse voltar aos 20 anos de idade, coisa que não faz muito tempo, qual conselho tu daria para ti naquela época? Faz tudo igual. Tudo igual. Essa tá na ponta da língua. Eu pensei nisso esses dias. Sério? Faz tudo igual, cara. Tem os erros, cara. A gente, olha só, eu falo pro pessoal no escritório, tá? E eu falo, sabe disso que eu falo. Eu assim, cara, lembra da faculdade? Tu lembra de alguma questão que tu acertou? Ninguém vai lembrar. Agora, aquela questão que tu errou de bobeira, muitas vezes tu vai lembrar sempre. Então, o erro é um aprendizado muito grande, cara. Então, até o que errou eu repetiria, porque o erro é o que forja a gente, entendeu? Então, viver só de acerto não vai. Então, até o erro, eu repetiria tudo igualzinho, tudo igualzinho. Casaria com a mesma mulher, boa, né? Ganhei, né? Bom, é bom. Olha só, essa daí tem que fazer um corte, tá? E botar lá. Eu casaria com a mesma mulher. De novo, eu casaria com a mesma mulher. E com o mesmo homem também, né? Com certeza, isso aí com certeza. Tá, e o... Cheguei atrasado, né? Não. Mas tá, tava trabalhando aqui no escritório, um tem que trabalhar, né? Não tem que trabalhar, o outro fica aqui bebendo água, né? Na verdade, eu não conheci o Washington, eu conheci os pais do Washington, primeiro. Tu falou essa parte? Não. Não. Tá.
Eu trabalhava na Feinvest. Pode contar agora, não? Imagina, Faz imagina. parte do negócio? Já Vambora. estamos Tá. com o tempo estourado, mas tá Que tudo nada, certo. vambora. É, tá. Olha só, eu trabalhava na Feinvest com o seu Edson. A maioria não vai conhecer, o que não tem cabelo branco, né? Mas o seu Edson era talvez um Genésio de 1990, Uhum. tá? Que ele tinha a Feinvest, que era um shopping da época, tinha shows lá na frente, tudo, era um negócio grande, legal pra caramba. Era bombado, né? Era top, era o shopping, era o nosso farol shopping em outra localidade, era muito movimento, era um negócio muito, muito legal pra Tubarão. Muito legal. O seu Edson, cara, fantástico também, aprendi muito com ele, muito mesmo, muito em vendas, muito vendedor mesmo. E aprendi também o que não fazer com o seu Edson. Fato, fato, tá? E aí, os pais do Osh tinham uma loja na Feinvest, e eu trabalhava numa loja. E eu conhecia a Dona Amélia, o seu Oliveira, e, cara, assim, os pais dele não tem quem não goste, é fato, não é porque o Osh tá aqui, tá? Do Osh pode ser que tenha alguém que não goste. Agora, Ah, deve ter, deve ter. da Dona Amélia e do seu Oliveira, não tem, cara. Não tem. O seu Oliveira já é falecido, né? Mas nós perdemos ele. Mas, cara, é um casal assim fantástico. Nunca vi brigar. Uma vez até perguntei pro Osh se ele já tinha visto ele brigar. Tu lembra? Perguntei, cara, tu já viu teu pai também brigar? Assim, não, nunca vi. E, cara, 10. E aí era amigo deles e tal. E aí o Alex, que é o irmão do Washington, aí nós acabamos trabalhando para ele num consórcio que ele abriu na época. E aí eu era vendedor e o Washington também. Então eu não conhecia o Washington pelo Washington. Eu conheci pela Dona Amélia, que me apresentou o Alex, que daí nós fomos trabalhar junto. E aí, num determinado momento, a gente se viu sem emprego. E aí, Essa parte eu contei no começo. aí o que nós vamos fazer? Aí eu não sabia o que fazer, e deu catando o jornal. Contou essa parte, Serginho? Não? Não, contei isso bem por Mas cima. como a gente escolheu o suco, tu contou não? Não, Foi tu não. que escolheu. Fui eu que escolhi, é. Cagada do caramba, a primeira. E tu contou como é que nós se livramos do carrinho? Isso aí não pode falar, né? Não, Pode? pode, cara, pode. Pode? Pra falar a Tá, verdade. depois corta então, tá? Mas olha só. Aí tá, aí nós eu e o Washington assim, né, cara, o que nós vamos trabalhar? Aí primeira coisa, né? Trabalhar de vendedor, eu cuidava de Criciúma e o Washington cuidava de Tubarão. Contou essa parte? Sim. Aí tá. Aí eu cuidava de Criciúma e o Washington de Tubarão. Beleza, tal, nós era colega de trabalho, ele fazia dele, eu fazia até meio concorrente assim, né? Sim. Por Tinha vendedor, rivalidade, por venda. por comissão, tá até meio concorrente assim, tá? Aí tá. Aí um dia eu tô em Criciúma num evento lá, fico até muito mais tarde e venho embora, 5, 6 horas de manhã, bato de frente com um caminhão, dia 22 de agosto de 1997, de frente com o caminhão. Eu, da PT no carro que eu tinha, não tinha seguro, não tinha nada, eu tinha 97 e eu tinha 21 anos. Não tinha, já tinha feito 21, tinha 21 anos. Casado, devendo a minha casa inteira e o carro inteiro também, tá? E aí eu cheguei no hospital, segurando o fêmur com a mão, dia 22 de agosto. Fratura exposta, tal, ferrado, minha mulher brava, enfim, aquele negócio todo, porque já era meio tarde. Aí tá, legal. Foram lá me visitar, lá no hospital, tá, onde é que tava, aquele negócio todo, tal. No dia 25, acho que foram me visitar, né? Uns dias depois. E aí ele e o Alex me visitando. E aí, cara, nós temos uma notícia pra ti que não é muito boa. E o que foi? Nós estamos desempregados? O Procon fechou a empresa, tu não tem mais serviço. E não era registrado, não era nada, nós sempre fomos trabalhar sem carteira assinada, né? E agora eu tava na cama, com um ferro puxando ali pra esperar desinchar a perna, lá pendurado, Alongador, né? um alongador aquele, que depois eu acho que passou igual. Um ano depois. Mais fudido do que eu. Nossa. Não pode, né? Falar assim, Não, agora, pode. tá? Aí, mais fudido. Mas depois eu vou contar do Washington. Eu vou contar. O Washington não sabe contar as histórias. Deixa que eu conto. Tá? E aí o. Fechou. Assim, cara, eu devo a minha casa. Eu devo o meu carro. Perdi meu Sim. carro. Sem emprego. E agora, cara? Ferrou. E aí tá. Mas o Alex, que é o irmão do Washington, que nós éramos empregados dele, me ajudou bastante nesse tempo aí. Pelo menos a minha casa, ele tem onde pagar e tal. Eu sou grato a ele demais. Inclusive no encerramento, o primeiro. Hoje ele trabalha com a gente. Uhum. O Alex, hoje ele trabalha com a gente, é coordenador de mercado, é fantástico. Tá? Inclusive no primeiro encerramento que ele participou do escritório, eu falei para todo mundo isso que eu devia para ele. E aí essa gratidão, né, que eu tinha a ele. E aí tá, aí saí do hospital mancando aquele negócio todo, INSS, 19 no quarto, 19 mesmo, não tô exagerando, tá 19 no quarto, tal, saí do INSS e tal. E aí ajudamos o Alex numa transição ali, mas chegou dezembro, chegou novembro, não tinha mais o que fazer. Eu assim, ó, cara, eu tô olhando aqui no jornal, tem uns negócios aqui, fábrica de suco, cara. Eu fiz as contas, cara, é pra ficar rico. É pra ficar rico, cara. Gosto, o que que é? Cara, suco de laranja, vende a R$ 1 naqueles laranjão na BR e tal. Aham. E, cara, não gasta nada, a laranja vai dar 17 centavos, era 5, acho, a embalagem, mais ou menos. Conta louco. Cara, e o cara, pra ficar rico o negócio.
Eu acho, tá, vamos fazer onde? Lá em casa. Minha mulher feliz da vida, né? Precisa dizer, né? Vendedora. Da minha mulher guerreira, cara. Ah, Minha mulher guerreira. ali no 60, na Beira Rio. Na beira rio, na beira do rio. Bem Cara, na não beira do fomos. Rio mesmo. Não, já prescreveu, né? Pra me falar, né? Pode, pode. Nós espremia a laranja e jogava na beira rio, cara. Não fomos presos. Não fomos presos porque não tinha lei ambiental naquela época, Os entendeu? nossos vendedores tinham 12, 13 anos, cara, né? 12, tinha um que tinha 8, nós Deixava perdemos ele. na BR. Nós perdemos ele, cara. Ele jogou o carrinho na BR, nós, louco atrás dele, tava no fliperama, barriga desse tamanho, então comeu tudo o dinheiro de sorvete e jogou de fichinha de fliperama na época no calçadão, juro. Depois eu conto essa história se quiser, Essa é a bem história legal. boa. Essa é boa. Mas Então tu tinha uma rede de vendedor mirim, Tinha, cara. mirim. tudo pequenininho, cara, tudo pequenininho. Tudo pequenininho. Contratava todo mundo lá no 60. E aí tá, mas daí tá. Aí o Washington não tem como errar, velho. Não tem como errar. O Washington, tamo junto, Vambora. tamo dentro, vamos comprar. Fomos lá e compramos uma fábrica em Criciúma, né? Foi, né? Criciúma. E trouxemos. E trabalhar, acordava. Trabalhar, cara, assim, ó, tanto eu quanto o Washington. Cara, quem quiser falar mal de nós, vai falar à vontade, vai ter 1000 motivos. Mas dizer que nós não somos trabalhadores, Mas isso aí vadio ninguém pode ninguém chamar. vai dizer, cara. Isso aí não vai conseguir nunca. Isso aí eu vou ter. Até meus inimigos vão me defender quanto a isso, tá? Aham. Tanto eu quanto o Washington, né? Então eu acordava 3 horas da manhã, levava carrinho em Laguna, voltava. E, cara, olha só, e a confiança já vem daí. Eu acho que a confiança vem do olho, né? Uhum. Porque quem tu confia, quem não confia, não confia, né? E aí, cara, nós vendia bastante, bastante, e não sobrava dinheiro. Não sobrava R$ 1, cara. A luz da minha casa, a energia, que é onde era a fábrica, eles cortavam todo mês. Eu ia lá, rompia o laque, pegava a chave de fenda, já era expert em fazer gato. Fato, cara, é verdade. Tá? E aí o pessoal pensa que hoje é só os cliques, né? Não é, cara. E a minha mulher brava, mais guerreira do meu lado, cara, entendesse? E aí tá. E aí o Washington, onde é que tá nesse dinheiro, cara? Mas nunca, cara, assim, isso nós dissemos até nossa palavra, nunca nem passou pela minha cabeça, e é fato, né, Peixe, nem da tua, que ele nunca falou nada, de que, tipo, eu tava pegando dinheiro ele. E o dinheiro era assim, ó, era bolo de dinheiro pra lá, do suco, era tipo R$ 1, vendia o suco na época, e bolo de dinheiro pra cá, mas assim, passar pela cabeça que um tava pegando dinheiro do outro, isso nunca passou. De verdade, fato, tá? Fato. E aí cara, sabe o que nós vamos fazer agora? Daí nós seguimos um exemplo do Alex, o irmão dele, que hoje trabalha com a gente, que o Alex tinha um livro preto que nós usamos até esses dias no escritório. Esses dias eu digo uns 7 anos atrás, É. tá? Mas Ou se não mais. se não, Se não menos, né? menos, tá. Que a gente, vamos anotar tudo, cara. Toda entrada, Assim, toda ó, saída. E, Um e, e é fluxo uma, de caixa e é uma- manual. Caixa um fluxo de manual. caixa manual, Uhum. mas nós com 21 anos, eu manco de uma perna, levando o carrinho de suco num reboque que era do Alex, que emprestou pra nós, Aham. entendesse? Cara, é loucura, né? Então vamos anotar tudo. Nós descobrimos onde estava indo o nosso lucro. Nosso lucro estava indo no gelo. Porque acabava o gelo, a gente ia lá comprava aleatório, a gente pegava o dinheiro do guri, ia lá na escola na época, que era aqui onde é agora a Brahma, né? Aham. Era ali, e a gente comprava o gelo e levava, e o dinheiro tava indo tudo no gelo. Quando a gente começou a anotar tudo, nós descobrimos, tá indo no gelo. E aí, um pouquinho antes, o Washington disse assim, cara, esse negócio agora ou vai ou racha. Vamos fazer carrinho. E eu não queria. Me lembra até hoje. É. Mas assim, tá, mas se tu quer, vamos fazer carrinho? Mentira, cara. É que o negócio parecia tão bom, parecia tão bom. E o carrinho era caro. Então, quanto mais carrinho a gente tivesse, mais a gente ia ganhar dinheiro. Sim. E aí achamos um cara em Tubarão que trabalhava com para-choque, fizemos uma parceria com ele e começou a fazer carrinho de fibra. Gaúcho, né? Pai do céu. Gaúcho, me lembro até hoje. Produzimos uns 15 carrinhos, eu acho. Nós tínhamos total uns 30 carrinhos. É. Uns 30 carrinhos. E eu morava na Beira Rio, lembra disso, Vamos né? ficar rico. Tá. E aí, cara, vamos ficar rico, dominar o mundo. Acabou-se. Aí, Que o cérebro. aí tá. Aí o Kamal, que hoje é advogado, nosso amigo, tinha uma fábrica de suco pra vender. E o Kamal é turco, né, cara? O Kamal é esperto pra caramba, né? É do Brick, né? É do Brick. Vamos comprar. Chegamos lá, o Kamal disse, não, vou vender a fabriquinha pra vocês, dá um dinheirinho, mas eu vou vender porque eu sou amigo de vocês. Gente boa, tá? Gente boa. Aí o Kamal, tá, vamos comprar, cara, mas só tem um Fuca velho lá pra vender, cara. Eu pego o Fuca, não ia pegar, aquela merda só dava prejuízo? Não, tá louco? Pegou o Fusca, pegamos outra máquina de suco, era uma máquina que tu botava laranja em cima, ela rodava a laranja, Essa era cortava, espremia o suco, aí no negócio só botava no Tipo aquela que tem no Angelone ali. Isso. Tipo aquela, Aham. bem parecida com aquela, mais artesanal assim, mas tipo aquela, mesmo fundamento, tá? Aí nós com 2 fábricas, acho que uns 30 carrinhos, e a hora que nós botamos no papel, que a gente viu que era no final do verão já, que era o gelo, Sobrou R$1. não sobrou R$ 1 no final do verão e trabalhamos pra caramba, cara, mas trabalhamos. Nunca trabalhei tanto na minha vida, eu não sou de correr, cara. Aí tá, aí eu fui pra casa dele, eu um dia sentado numa calçadinha, em casa, que minha casa era muito humilde, mas muito humilde mesmo, assim, não tem mesmo, tinha aquelas calçadinhas, sabe aquelas antigas? Uhum. Eu sentei naquela calçadinha, comecei a olhar aqueles carrinhos de suco. Comecei a olhar assim, que merda, cara, esses carrinhos. A raiva. Eu com a perna quebrada. Eu com a perna quebrada ali, lá de muleta ainda, que eu andava de muleta, carregava o carrinho e tal, não tem?
Cara, me deu um ataque de ira, joguei tudo os carrinhos no rio. Tudo. Ia boiando. A hora que eu terminei de jogar o último carrinho, eu me lembrei assim, puta merda, é meu e do Osto, cara. E agora? Fudeu. Desculpa. Assim, não, juro. Se chamar minha mulher aqui sem eu, ela vai saber que daí eu botei a mão na calçada, assim, botei a mão na cabeça, e daqui a pouco eu vi a Saveiro do Osto vindo de lá. Ele tinha trocado uma Santana Quanto top que ele tinha, tempo que a gente tava trabalhando pro Alex, top. A Aro naquela época cromado, que se falava, né? Santana Quanto tá top das galáxias, aí pro nosso negócio ele trocou uma Saveiro velha, tá? Ela faz parte. E aí o. E aí no que eu vejo, aponta Saveiro lá, eu assim, puta merda, cara, Vai me fudeu, matar. cara, vai me matar. Eu Não. pensei, vai me matar, eu manco, não vou nem como ter que me defender, cara. Vai jogar no rio? Vai me jogar no rio, eu vou morrer, não sei, eu não vou nadar, com uma perna só. Aí no que ele chegou, aí ele assim que foi. Ah, cara, ó, essa merda não dá bosta nenhuma isso aqui, joguei todos os carrinhos no rio. Eu assim, tá bom, arruma outra coisa pra nós fazer. E pegou e foi embora. Assim. Assim, normal. Nossa, assim, porra, joguei. Cara, isso saiu caro os carrinhos. Os carrinhos nós gastamos um monte pra mandar fazer os carrinhos fibra, comprar molde. O molde que era caro, essa bosta aí do caramba. Aí, enfim. Aí eu disse, tá, então vamos. Aí começamos a trabalhar, e daí em 98, no comecinho de 98, eu. Tá esticado já o tempo, né? Mas vou contar essa Bora, parte, peixe. partezinha boa, que eu vou agradecer outra pessoa que é importante na nossa vida aqui, tá? E aí, em 98, eu disse, tá, cara, nós vamos voltar a fazer o que nós sabemos fazer, que é vender consórcio, cara. Vamos vender consórcio, então. Deu, tá, então vamos, vai atrás do negócio. Aí eu olhei a Ford, tinha sido vendida da Dona Arlete para Floriza, tá? Que era o. Como é que é o nome do tio do Luciano? Marfísio. Marfísio. Era o Marfísio que tinha comprado. Ninguém conhecia o Luciano. O Luciano era um menino, um moleque. Moleque na época, talvez tinha 22, 23 anos, não sei o certo, mas se nós íamos fazer 22, o Luciano não tinha 25 anos, certeza, tá? Hoje ele parece estar mais acabado que eu, mas é porque eu sou mais bonito mesmo. O Luciano é tudo sucesso, né, cara? Luciano Quer, Luciano Menezes, Luciano Davan, sabe, né? Santa Catarina Os só. caras têm uma safra boa de Luciano. Tá. Mas enfim, aí começamos a vender consórcio na Floriza. Aí eu disse, ó, vamos lá? Vamos lá. Aí conversamos com o Luciano na época, na verdade não era ele, porque tipo, a concessionária era com ele, mas o consórcio não era. Uhum. Não tinha nada a ver com consórcio, eu só incomodava o Luciano. E a Floriza estava numa época ruim naquela época, que já estava meio que entrando em processo de decadência e A tal. parte do consórcio, A né? parte do consórcio, estava entrando em decadência por alguns motivos lá, financeiros lá e de administração que não cabe aqui a gente entrar agora. Mas eles não pagavam, e era na época que estava duplicando a BR-101 e bem na época que estava o Morro dos Cavalos parado. E aí o que Só, acontecia? só um adendo. O pagamento era semanal. Semanal, Toda toda sexta. sexta-feira a Toda gente saía de Tubarão e ia para Floripa pegar dinheiro. A gente vinha de lá com dinheiro para pagar os vendedores aqui. Que pauleira, cara. E a gente pegava aquilo lá. E a gente ia lá e não recebia, porque os caras não pagavam. Uhum. A gente chegava de volta, ia direto pro escritório, chegava lá, nós aquela Triste. desânimo. E aí ele assim, ô meus queridos, sabe que ele é da ilha, né? Aham. Cara, é um querido, tá? Um cara que merece tudo de bom, Luciano. Luciano, né, peixe? Pô, Merece tudo, esse tudo, aí, tudo de a gente bom que sempre a vida, agradece ele, sempre que encontra ele. que a vida pode oferecer pra ele. Esse cara, ele tem que ter. Ele tem que ter tudo, Ele- tudo de bom. Tudo. ele- Ele não merece nada de ruim, cara. Ele não ganhava R$ 1 do que a gente faturava. Nós Nós, dava incomodação pra nós caralho. utilizávamos o espaço dele, porque ele cedia um espaço na Ford para a gente trabalhar. Uhum. A gente, quando começou a trabalhar, pegava tudo quanto era vendedor, não importava de onde é que era, que a gente queria formar equipe, e incomodava. Incomodar, pegar os caras ruins. E, Os caras ruins e, e ele sempre comentava, guris, vocês são dois guri bom, vocês têm que qualificar melhor quem vocês pegam, isso e aquilo. Sejam sérios. É. Talvez aquela que eu usei a minha mãe, em segundo lugar eu usei É, a frase seria- da Luciana. E sei que a gente chegava triste, e ele, quanto vocês precisam? Não. Quanto vocês têm pra receber? É. Não ligava pra mim. Quanto Quanto você tem pra guri, receber? ô, querido, quanto tem pra receber? Sem conhecer a gente. Sem conhecer. E assim, nem eu confiava em mim, tá? E Fala a aí- verdade. Cara, e ele não conhecia nós e assim, ó, não tinha nada pra ele confiar na gente. E assim, se ele nos pagasse, depois a gente podia cobrar da Floriza igual e perdeu o dinheiro. Sim. Ele abriu o cofre várias vezes. Várias vezes. Muito, Dizer, muito. quanto é que tem pra receber? Ele não olhava, não ligava pra lá pra confirmar nem nada. Tanto. Pegava aqui. A gente pagava. Vai lá, vendedores. querido. Vai lá, querido. Eu entrava na. E eu gosto muito dele, cara. Muito mesmo. Devo muito a ele, tá? Porque foi uma época muito difícil e, como eu falei, nem nós acreditávamos em nós. Uhum. Quanto mais ele, nós estávamos na fase ruim, a fase psicológica ruim, porque, pô, quebrado. Ah, tá, e daí deixa eu contar. Tá, mas deixa eu terminar do Luciano, senão vai ficar falhado. Depois eu vou contar do Washington do carro dele. Aham. E aí tá. E aí ele pegava e fazia isso. Às vezes eu chegava na Ford
E ele disse assim, querido, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Que nós tínhamos que passar pelo salão, a Ford, antes a Floriza, é onde é caminhões, hoje é a multimarcas hoje Uhum. dele, tá? Uhum. Então a gente passava pelo salão, entrava lá e a nossa sala era lá no cantinho lá de cima. E às vezes eu tava entrando, ele, querido, vem cá, vem cá, vem cá. Eu assim, o que foi, Luciano? Assina aqui pra mim. Eu olhava, cara, pô, não tinha nada a perder, porra. Não era por confiança nele, sou Uhum. sincero, não Uhum. conhecia ele, mas era por mais, não tinha nada a perder, que assina aqui, assino. Quando chegar no final do dia, o financeiro já, ô, Luciano, vem cá. Eu, né? Mas foi, aqui, ó. Assim, o que é isso? Dinheiro, né? Eu disse, não, é que o Luciano fez uma venda, ele botou tu como vendedor. E, cara, não. E eu pegava o dinheiro que era muito importante. Luz cortada, nesse nível. Nós íamos vender no começo, Mike, consórcio em Braço do Norte. Quantas vezes, né, Peixe? Quantas Todo o vezes? interior. Todo interior. A gente vendia, mas que isso aconteceu. Nós não tínhamos dinheiro para almoçar. A gente passava na padaria, que a gente sempre andou de gravata, e eu acho, pra, talvez naquela época parecer mais velho. Hoje eu tenho que tirar a gravata para parecer mais novo, né? Mas Uhum. naquela época era para ser mais velho. A gente tinha 21, 22 anos. E a gente passava na padaria, comprava um saco de pão, ia lá no caixa, de gravata, né? Comprava um refri, geralmente Água da Serra, que é o melhor refrigerante que existe. Falo isso de coração, É né? bom mesmo. É bom, Mortadela, mortadela, tal, e encostava o carro numa quebrada e aqui, ó, Comia. com todos os cara, com vendedores todos os juntos. vendedores, era todo mundo da mesma base. Saíamos em 2 carros, O Silvio, que hoje lotava trabalha de com a gente. gente junto, cara, junto, daí o Washington saía para um lado, eu saía para o outro, para economizar combustível, que na época era a parte mais cara, né? Uhum. Mas enfim, e aí o Luciano pegava a comissão que ele podia ganhar para ele, ele botava para mim. Por quê, cara? Não sei. Não sei até hoje. Até hoje por quê, tá? Não sei até hoje por quê, mas me ajudou muito. Várias vezes ele fez isso e parecia que era nas horas que eu mais precisava. Eu já era casado, acho que não era casado ainda, né? Uhum. Tá? Então era nas horas talvez que mais precisasse. E aí nessa tocada toda, o Austinho, qual é o carro que bateu? Foi a Santana de novo? Não foi, né? Não, eu bati, na verdade, eu tava trocando meu carro. Ah, ele Verona. ele tava trocando o carro dele por um Verona Verona. Verona. pra sobrar, Filé, né? pra sobrar, mas já era caqueira naquela época. É mesmo? Já era craca naquela época. Não, ele tava trocando Era. pra menos, pra pegar um dinheirinho disso de volta. E aí na Ford, pra quem não, hoje o pessoal não vai nem conseguir imaginar, mas a BR-101 era pista única. Quando tu parava no trevo pra atravessar, vinha carro daqui e daqui, tu tinha que esperar os carros Era passar. 2 meia-lua. Passava por cima da BR. Não, por baixo. Não, Não. pela BR. Pela BR. Tu atravessava a BR. É que eram 2 meia-lua. Tu parava É. num lado, E os carros na estavam hora que passando não aqui, ó. vinha carro, Tuf. Nossa. E aí o Washington com a cabeça louca naquela nem época, nós pensando tudo, no negócio. tudo nem pensando. Ele tava testando o Eu carro peguei o carro pra testar e Pra- fui atravessar, fui dar uma volta com o carro. pra trocar no carro dele e sobrar um dinheirinho, porque tava fudido. E eu acho que quando eu parei no trevo, eu nem pensei assim, faço ou não faço. Ele tava pensando, Parei né, e acelerei. Aí veio um carro e bateu no lado do carona. Foi onde quebrou o teu. Aí eu quebrei o fêmur do lado direito. Eu tenho do lado direito, ele tem do e lado eu tenho esquerdo. lado esquerdo. Até ali você se Não, complementa. e aí nessa época nós andava eu e ele, eu mancava pra um lado, ele E pro eu, outro. Mancava pra um lado, ele pro outro. Fato, cara, fato. O Silvio, pô, era pra ser cuidado, o Silvio tá aqui com a gente, tá? O Silvio acompanhou isso aí tudo, essa trajetória toda. E aí até nisso, e o Luciano nos ajudou muito nisso. E Muito. talvez o conselho, eu vou talvez até botar na frente do da mãe, mas o Luciano, o conselho que ele disse, ele disse, querido, vocês têm que ver, vocês são uns guri bom pra caramba e tal. Porque nós encerramos a parceria com a Floriza na época, eles não pagavam, e fomos começar a trabalhar com a Turim. A Turim era concessionária Fiat, tinha um consórcio em Criciúma. Uhum. E hoje nós fizemos a assessoria jurídica deles. Puta que Da massa, Turim, da empresa União, de toda aquela rede, a gente faz a assessoria deles hoje. É uma honra pra gente, né? É. Porque na época nós tínhamos eles como Referência, estão, né? né? Referência, os caras top das galáxias, a matriarca lá, Dona Denoraide. Dona Denoraide, fantástica, cara, fantástica, desde aquele tempo, entendesse? Aguentando assim a família, porque o esposo dela morreu muito cedo, né? Uhum. Aguentando a família e um grupo enorme, cara, era o grupo É gigante. Pereira, gigante, cara. Eles tinham um jornal, a concessionária Fiat, a concessionária Mercedes, para Santa Catarina, pneus Michelin era só com eles, entendeu? Então, cara, e ela aguentava Viação Cidade, Empresa União, entendeu? E hoje a gente faz assessoria jurídica deles. Talvez nem saibam que nós trabalhamos com a Turina, né? Talvez Que só se eles ouvirem, acho que talvez que eles nem saibam, nem Que saibam, massa. nem saibam. E quem fez a indicação para nós até foi o William, que teve aqui na semana passada. O Que Leila? confia muito na gente, a gente nele também, né? Tecnicamente, pessoalmente também, tá? Cara, Então, que massa. Que massa, que massa. É Queria. uma jornada. é uma jornada. Eu queria que fosse 3 horas da tarde, que a gente pudesse ficar. Tem um gaúcho lá atrás balançando a cabeça assim, ó, porra, não para mais, não, cara. É, Mas assim, todo mundo tem família, vocês Sim. também. Só tenho a agradecer de coração. Queria mais 2 horas de conversa e 2 litros de uísque, mas prometo que vai ter revanche. na próxima eu bebo.
Então tem que fio do bigode. É. Fio do bigode. E aí tu fica de motorista da rua. Não bebe, não, é papo. O que ele gosta de beber, cara? Cerveja. tá numa Cerveja, né, cerveja é o que eu bebo. Negroni com casca de laranja? Não, Não, nada disso, cara. O que ele bebe de cerveja? Heinekenzinha? Heineken, pode ser uma boa Heineken, vai ver. Heineken Patrocina Heineken nós, Heineken. Não, Heineken é cerveja. Heineken acho que é o que a gente toma, né? Que a gente gosta. Não tem, né, cara? É, Uma geladeira sem Heineken é um homem triste em casa. é verdade, é verdade. Rapaz, muito obrigado, de verdade. Nós que agradecemos aí pelo convite. Foi muito legal mesmo. Que Deus abençoe o negócio de vocês. Pode ter certeza que vão ser uma referência para muitos empresários do ramo da advocacia, de todas as áreas de prestação de serviço. E eu tive alguns insights aqui, para depois a gente conversar, para fazer um outro podcast falando só sobre vendas e representação comercial, para Cara, falar do teu livro também. legal, Que eu legal, acho que é legal. vambora. Eu acho que é legal. Eu não fiz o lançamento porque eu estava com problema de falta de cabelo, mas agora já estou com cabelo. Não era o joelho. Cara, é porque daí ficava feio dizer, mas aí todo mundo descobriu assim, o joelho era desculpa. O livro ficou pronto ano passado. Ele disse, não, só vou fazer o lançamento Tá bonitão quando na capa, o cabelo né? tiver... Mas não fizesse a capa ainda. Já tem tudo, Não, tá pronto. Não, tá pronto, impresso. Tem a venda na Amazon. Na Amazon já tem para venda. Como é que é o Só nome? que ele não lançou ainda. Representação Comercial Vitoriosa. É o único livro de representação voltado para o empresário. Tá, então faz um merchan olhando aqui, ó. Agora é a hora, né? Né? Então tá, vamos lá, pessoal. Amazon, Luciano Firmino que era o autor, tá? Representação Comercial Vitoriosa. Procurem lá e comprem lá, me ajudem, tá? Vambora, Isso aí. vambora. E deixa eu te dizer uma coisa que eu não posso terminar sem dizer, que é uma outra frase nossa que a gente sempre usa, tá? Que com todo o pessoal que trabalha com a gente, todos os parceiros, não são nem colaboradores, né? São parceiros, né? A gente, que talvez seja o nosso segredo, não sei se nós temos segredo, né? Mas instintivamente, que é o que o Austin falou, a gente faz as coisas quando a gente vê lá na frente, lê alguma coisa, porra, cara, isso aqui era uma teoria de não sei quem, entendeu? A gente, olha aqui, nós já estamos fazendo isso aqui sem nem ler nada. Na prática, né? Na prática a gente já estava fazendo, depois a gente descobre que era uma teoria, né? Mas enfim, lá no escritório a gente sempre diz assim, ó, a gente nunca vai te fazer rir sozinho. E nós não vamos chorar sozinho também. Se é pra gente rir, nós vamos rir juntos. Se é pra nós chorar, nós vamos chorar sozinho. Porque a gente sempre compartilha tudo. Tudo assim, ó, de forma geral. No nosso escritório, praticamente todos os advogados, é claro que passa uma etapa primeira ali, mas praticamente todos os advogados têm um percentual, que é o compartilhamento de honorários, entendeu? Então, todo honorário que a gente ganha, a gente compartilha uma parte com eles. Os coordenadores de mercado ganham de todo o faturamento dos clientes que eles trazem. Então, assim, ó, a gente nunca vai sugar uma pessoa, alguém que está trabalhando com a gente. A gente sempre quer assim, a gente sempre diz assim, ó, cara, eu quero te pagar 100 pau por mês. E é de verdade, não é um negócio, não é um discurso vazio. Eles sabem que é de verdade. Porque nós sabemos que se eles ganharem bem, a gente tá ganhando. A gente tem tudo, isso sempre foi assim. É só para complementar, né? É porque a gente tem um patamar que o nosso percentual ele não é o maior que tem entre os escritórios aqui de Tubarão. Mas o nosso, eu posso dizer que talvez seja o único escritório que de fato compartilha. Porque não adianta eu te pagar bem e dizer que pago e não pagar. O nosso não, o nosso a gente compartilha, é um percentual que, dependendo da tua autonomia, como a gente conversou, tu vai ganhar muito bem lá no escritório, muito bem mesmo. E a gente compartilha. E eu gosto de pagar bem. A gente fica feliz quando o advogado está ganhando bem. Por quê? Porque se ele está ganhando bem, o meu também está vindo bem. Né? Então, e isso talvez é algo que a gente trouxe da representação comercial, que a gente tem essa visão. Quanto mais o meu colaborador ganhar, mais eu vou estar ganhando. Então, por isso que a gente tem esse esquema de dividir. E isso é de verdade. Às vezes o pessoal vem, alguns às vezes vêm, né? Cara, eu preciso ganhar mais, então me diz como é que eu vou te pagar mais. Me diz, me dá uma ideia aí, vamos junto, mas eu tenho que ganhar mais também. Eu só te pagar mais por pagar mais, eu não vou. Entendeu? Eu não vou, nós temos os nossos limites. E como eu falei até naquela hora que tu falou do faturamento ali dos 30%, quanto maior o escritório, o lucro percentual diminui, não adianta, é proporcionalmente invertido o negócio. Quanto maior, custos, né? são outros custos. Hoje a gente tem custo a nota fiscal, que quanto maior a alíquota, tu sabe disso, a gente briga nisso todo dia. E não dá para sonegar, né? E não dá, não, sonegar não dá, né, cara? Não dá, faz parte do preço do produto, não adianta, tem que pagar e pronto, deu. Bota na margem e vai embora, né? Tinha uma época que eu mandava o pagar sem me mostrar o imposto. Lembra mesmo? Eu assim, não, paga, eu não quero saber quanto é que é. Paga e deixa, eu não quero saber. Verdade. Não tem que dar representação. Eu dizia pra ele, paga e deu, eu não quero fazer conta, só quero depois no final olhar aí como é que tá o negócio. Só vamos trabalhar. Só vamos trabalhar. Vamos embora. Vamos. Fechou, meus amigos. Muito obrigado. De verdade. Agradecemos. Foi realmente uma honra poder ouvir um pouco mais da história de vocês e da verdade de vocês também. E agora eu gostaria de fazer um convite para você que está nos assistindo até o final, os guerreiros que chegam até o final do nosso podcast, de se inscrever no nosso canal.
Qual é o Instagram de vocês, pessoas, e de vocês, escritório? Pode falar olhando ali, que depois a gente Tá. vai botar na tela também. O meu Instagram é Luciano Fermino Quer, @ Luciano Fermino Quer. O do escritório é ko.adv, eu acho. Não, é Kern Oliveira, Advogados Associados. Quero Oliveira Advogados Associados. E o meu é WAS, de Washington, né? O inicial, Baricala, com 2 L's. Baricala com 2 L's. É isso aí. Maravilha. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, ter ficado até aqui conosco. Se inscreva no canal, clique no sininho, ative as notificações e deixe aqui o seu comentário para esse vídeo chegar em mais pessoas. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o nosso Um abraço. próximo podcast.